Esse jogo demonstra apenas a técnica mais básica de boxe, mas choca esses alunos gênios no fundo, até o instrutor sua frio. Todos querem saber quem vencerá. É uma técnica de luta inédita. É mesmo o Zack tímido que conheço? Antes disso, Zack era o cavaleiro mais forte do continente, nascido na maior família caçadora de dragões do Império, mas despertou como curandeiro, profissão alheia à caça de dragões. Não podia usar a aura de cavaleiro. No fim, foi banido da família. Para sobreviver, ele só podia lutar, pois entendia que os fracos são pisoteados pelos fortes. Essa é a verdade do mundo. Mais tarde, por acaso, obteve uma relíquia antiga lendária e sofreu brutal perseguição do Império. Embora tenha matado todos os inimigos sozinho, ficou mortalmente ferido, à beira da morte. Nem curas poderosas faziam efeito. Nesse momento, ele tira a relíquia antiga do bolso, sussurrando: no segundo seguinte, a relíquia antiga emite pulsos de luz dourada. Sua vontade poderosa desperta poderes antigos. A alma do dragão antigo se imprimirá na alma de alguém com forte vontade, iniciando medidas de emergência. Zack Draker aceitará? A princípio, ele acha um absurdo, então aceita sem pensar. Então, uma janela de notificação aparece, ativando o poder irreversível. Ao fim da contagem, no momento seguinte, ao abrir os olhos, ele descobre que voltou ao passado, mas aceita tudo rápido. Ele se lembra claramente. Este é o berço de treinamento da família Draker. O caçador de dragões Draker é o herói que matou o dragão maligno Bahamut na grande guerra entre humanos e dragões 1000 anos atrás, salvando o continente. A família Draker, uma das 3 superfamílias, é fundada por ele e seus descendentes. Por isso, todos com sangue Draker recebem a bênção da aura. Podem despertar sua aura mais fácil e se tornar cavaleiros. Mas Zack é a única exceção. Nesse instante, uma janela de notificação aparece. A alma do dragão antigo se fundiu à alma do escolhido. No momento seguinte, inúmeras janelas surgem diante de seus olhos. Zack Draker, classe, curandeiro, título, abençoado pelo dragão antigo. Ele está chocado. É como uma imagem mágica que pode penetrar. As palavras... Enfim, pela situação, ele agora é um curandeiro. No segundo seguinte, uma luz branca pura emana de suas mãos. Então é verdade. Na vida anterior, ele se tornou curandeiro aos 20, após abrir seu éter. Agora, ele fecha os olhos e medita. De fato, seu éter já está desbloqueado. Embora seu corpo treinado tenha sumido, ele voltou com suas habilidades e memórias, o que o coloca em posição mais vantajosa desta vez. Para usar tudo isso melhor, ele precisa entender as cartas em sua mão. Nesse instante, o mordomo de Zeke, Decker, aparece. Ele diz: Zeke sempre foi apavorado com Decker. Mesmo com 32 anos de idade mental, o medo enraizado não sumia. Então, a habilidade profissional Calma ativou, e seu nervosismo desapareceu na hora. Ela pode até ativar sozinha. Naquele momento, Decker fala devagar. Jovem mestre, está me ouvindo? Zack respondeu: claro. Você se refere ao teste de Pancrácio, certo? Crianças Draker entram no berço aos 7 para 5 anos de treino rigoroso. Pancrácio é luta sem regras. Instrutores avaliam alunos através de pancrácio e combate de espada. Eles decidem os oponentes de treino, mas podem ser designados por acordo mútuo. Como não há regras, ocorriam ferimentos e às vezes até morriam. Mas, como essa avaliação determina a colocação na academia, as crianças não têm escolha a não ser dar o seu melhor. A cena muda e o instrutor Pamaruki anuncia: hoje é o dia do pancrácio. Todos sabem que esta é a avaliação final. Preparem-se. A multidão sussurra, não creio que Zack os ouvir. A surra do ano passado não bastou, é mesmo um descendente direto. Eren e Guto iniciam o primeiro duelo. Ao sinal do instrutor, Eren chuta, encerrando a luta na hora. Lutar sem defesa naturalmente leva a esse resultado. Quando criança eu tremia de medo nos duelos. Agora parece tão simples. Zeke não nota alguém o observando. Um momento depois, é a vez de Zeke e Raven duelarem. Zack diz devagar: não me surpreende que seja você, Raven. Mas isso não é estranho. Todo ano meu oponente tem sido ele. Zack sabe que há um arranjo particular. Zeke pensa: que cara desprezível, e é meu parente. Na vida anterior, os 4 descendentes diretos da família Draker raramente se viam, mas uma dúzia de primos intimidava Zeke. Agora Raven diz: Zeke, tenho que te elogiar. Depois de apanhar tanto, você ainda tem coragem de aparecer. Ao ouvir isso, a habilidade de calma de Zeke é ativa, e ele rapidamente se recompõe. Zack diz: se zomba da minha inferioridade, não te perdoarei. Raven agarra seu cabelo e diz: não vai me perdoar? O que faria? No segundo seguinte, Zeke ativa a habilidade Golpe Direto, atingindo-o em cheio no rosto. Zack pretendia nocauteá-lo, mas a habilidade ativou sozinha. O instrutor pergunta: não anunciei o início ainda. Por que atacou? Mas Zack diz com desdém: não é vantagem do lutador atacar primeiro. O instrutor fica chocado. Ele sentiu intenção assassina de um aluno. Raven diz: instrutor, anuncie o início. Vou dar uma lição severa àquele inferior. Ao sinal do instrutor, Raven rapidamente assume sua postura e ataca Zeke, sempre se protegendo da mão esquerda dele. Quando Zeke lança um soco de esquerda, Raven se agacha, agarra o corpo de Zeke para jogá-lo no chão. Mas nesse instante, a expressão de Raven muda, e ele se afasta rapidamente de Zeke. Vendo isso, o instrutor fica chocado. Seria essa a habilidade de luta de uma criança de 12 anos?
Quando Raven desviou do ataque de Zack e o derrubou, ele pensou que tinha vencido. Mas, inesperadamente, Zack atacou o queixo de Raven, libertando-se do aperto. Mesmo falhando, Zack manteve a calma e fez o movimento ofensivo certo. Ele possui tremenda habilidade e foco. Esse é mesmo o Zeke Draker que todos conheciam? Enquanto Raven tentava se afastar, Zeke incapacitou sua perna esquerda com um golpe. Vendo isso, Raven imediatamente lança um soco nele. Mas com sua habilidade de percepção focada, Zeke desvia rapidamente de todos os ataques de Raven. Parece que Zeke se acostumou a controlar o éter. Vamos acabar com isso. No segundo seguinte, Zeke executa um arremesso de ombro, ativando sua habilidade de golpe em ponto vital, quebrando as costelas de Raven. Então ele diz lentamente: mesmo que sua capacidade de aprendizado seja limitada, com essa demonstração você deve aprender algo, certo? Quem você pensa que é para falar assim comigo? Então, ele se lembra de algo. Lembro de todos os seus nomes. Não olhem em volta. Se tiverem objeções, desçam e me desafiem. Após Zeke fazer essa ameaça, uma figura se levanta lentamente. Zeke Draker, eu nomeio meu oponente. O orador é Jaqen Waldeck, primo distante de Zeke. Zeke diz: certo, mas duelar só com você seria chato. Você e seu servo Liam Stone devem lutar comigo. Assim seria uma luta mais justa. Ouvindo isso, Jaqen explode de raiva. Está me insultando? Zeke responde: claro, não é óbvio? Um momento depois, o instrutor anuncia o início do duelo. Enquanto Zeke olha para o garoto à sua frente, ele cai em profunda reflexão. O rei mercenário, Liam. Em sua vida anterior, como servo de Jaqen, Liam entrou na academia após se formar no berçário. Por seu parentesco ser muito distante, foi abandonado durante a educação. Mais tarde, ele se juntou à Ordem de Cavaleiros de um pequeno país chamado Balanawan. Após a destruição de Balanawan, ele virou mercenário. Depois de uma longa vida como mercenário, atingiu o nível de Cavaleiro Carmesim e fundou o Grupo Mercenário da Pedra, tornando-se o rei mercenário que unificou os 3 maiores grupos. Mais tarde, o Império contratou o Grupo Mercenário da Pedra, fazendo Liam participar da Guerra Continental. O Norte e o Império sempre foram inimigos, e Zack, como nortista, virou seu inimigo, mas desta vez deve ser diferente. Enquanto isso, Jaqen lança um soco nele, mas Zack o bloqueia facilmente. Zack disse: eu mandei vocês dois virem juntos, mas Jaqen o ignora e chuta. Uma dor aguda vai do pé direito de Jaqen ao coração. Zack usou o cotovelo para defender, enquanto Jaqen se distraía. Zeke já estava à frente, simulando um soco. Jaqen protege o rosto com as mãos, mas no segundo seguinte, Zeke ataca seu pé direito. Zack diz: você nem reconhece um blefe, por isso mandei vocês dois virem. Lutar só com você é muito chato. Em pouco tempo, Jaqen é espancado sem chance de revidar. Ele grita: Liam, mate-o por mim. No segundo seguinte, Liam se aproxima de Zeke lentamente com uma aura assassina. Zack pensa: essa aura... ele tem mesmo 12 anos como nós? Zack sabe que se Liam tomar a iniciativa, será forçado a seguir seu ritmo, então ataca primeiro. Inúmeras sombras surgem ao redor de Liam, todas atacando. Os espectadores estão chocados. Que técnica de ataque é essa? Até o instrutor parece surpreso. É uma técnica que nunca viram antes. No continente central, técnicas de espada são o foco, e outras são raras. Zack percebe que seu corpo atual ainda é fraco, e não aguenta ataques por muito tempo. Mas o físico monstruoso de Liam é o maior problema. Ele só se defendeu o tempo todo. Mas como o rei mercenário não deveria ser mais ofensivo, agora, Zack cerra o punho direito. Zack pensa: meu corpo já está no limite, então vou concentrar todo o poder para romper a defesa dele. No segundo seguinte, Zack lança um soco poderoso. Liam desvia imediatamente, inclinando a cabeça. Zeke está chocado. Liam não deveria ver éter, mas seu sentido era aguçado. Nesse instante, Liam agarra a mão direita de Zeke e tenta jogá-lo no chão. Mas no segundo seguinte, Zeke se solta do braço dele e com sua percepção focada, trava o corpo de Liam. Em pouco tempo, ele finaliza um mata-leão. Zack diz: corte o ar e o sangue do cérebro, e não há saída. Certo? Enquanto isso, Liam soca Zack freneticamente. É isso, agora é só ver quem aguenta mais. Então os dois entram numa batalha de resistência. Vendo isso, os espectadores estão chocados. Até o instrutor sua frio. Todos querem saber quem vencerá este duelo. Pouco depois, os sons da luta param. Liam desmaiou. Então, um garoto na plateia sorri e diz: assim sim, te derrotar será interessante, Zeke Drager. Após Zack vencer, o mordomo pergunta: jovem mestre, soube que se feriu no pancrácio, deixe-me ver seu pulso. Mas Zack já sabe a intenção dele, confirmar se despertou a aura. Sem hesitar, Zack estende a mão esquerda. No segundo seguinte, uma onda de energia azul entra em seu corpo. Vendo isso, Zack fica chocado. Ele é um cavaleiro azul? Geralmente, para ver se alguém despertou a aura, só examinam o Dantian, mas ele verificou o corpo todo pelos meridianos. Infundir aura em outro corpo é difícil, exige controle preciso. Ele é mesmo um cavaleiro azul. Cavaleiros são divididos em níveis, baseados em poder de combate e controle da aura. Espadachins brancos estão na fase de aprender a esgrima. Antes da cerimônia de bênção, a maioria das crianças no berço são espadachins brancos. Espadachins laranjas estão na fase de abrir o Dantian para treinar após despertar a aura. Alunos do berço viram espadachins laranjas após a bênção, podendo controlar a aura livremente. Cavaleiros roxos podem ganhar o título de cavaleiro, aprimorando suas espadas com aura. Cavaleiros azuis despertam a aura azul. Por fim, vem o reino que só quem transcende limites pode alcançar.
O rei mercenário Leon e eu, na vida anterior, pudemos virar cavaleiros carmesim. Embora existam cavaleiros negros, tal nível é raro em todo o continente. Ele se pergunta como alguém no nível de capitão cavaleiro virou mordomo, mas isso é inútil, pois a aura não detecta éter. Nisso, o mordomo diz lentamente: "Jovem mestre, está me escondendo algo?" Zack diz: "Por que diz isso? Parece que você esconde algo, Decker." O mordomo diz: "Jovem mestre, como mudou tanto de repente?" Ouvindo isso, Zack muda de assunto. Devia perguntar por que só mudei agora. Mudarei ainda mais no futuro. Tudo voltará ao seu devido lugar. Só precisa me seguir. O mordomo diz: "Entendo, jovem mestre." Como pediu, preparei a sala de treino. Zack sai pensando: se o mordomo me monitora, o manterei perto para extrair informações. Mas a questão é, de que lado ele está? Provavelmente um dos meus irmãos. A cena muda para Zeke chegando à sua sala de treino pessoal. Então ele invoca sua janela de status. Na janela, muitas habilidades foram aprimoradas de novato a proficiente. Ele está intrigado. Essas habilidades ativadas estavam lá desde o início? Habilidades aprendidas depois aparecerão na barra? Mas qual a diferença entre habilidades profissionais e habilidades? Embora ativem de forma similar. E há habilidades da raça dragão. Isso requer 10 pontos para desbloquear. Pontos de conquista só vêm matando monstros, o que exige força de cavaleiro roxo. Por que voltei ao passado? E o que é esse sistema? Pelas habilidades profissionais, deve ser ligado à relíquia antiga. Há pouca informação, mas se eu puder ficar mais forte, farei qualquer coisa, seja pelo sistema ou pela família Drager. Este mundo tem dois poderes, Aura dos Cavaleiros e Mana dos Magos. Cavaleiros controlam a aura pelo Dantean, magos controlam mana por anéis, e esses dois poderes se chocam. O talento de Zack era tão fraco que ele não tinha Dantean nem anel mágico. Depois, abandonado pela família, conheceu seu mestre. Ele o ajudou a despertar a profissão de curandeiro e o ensinou a usar éter. Então, ele e seu mestre são os únicos neste mundo a usar o poder do éter. Após 2 horas de treino de espada, o corpo de Zack atingiu o limite. Com a ajuda das habilidades de cura, ele se recupera rápido. Contudo, ele não ousa usar esse poder na frente dos outros, pois o tratariam como um monstro. Já que sua resistência e feridas se recuperaram, é hora de continuar o treino. A cena muda para o refeitório público do berço, onde todos fofocam que Zack parece uma pessoa totalmente diferente. Será que ele está usando magia negra? Embora Zack tenha agido selvagem no Pancration, ele com certeza não pode vencer. Aquele cara é tão fraco que nem consegue levantar uma espada. Que chance ele tem? Vendo isso, os dois que foram disciplinados por Zack dizem: ele mandou fazer uma espada nova porque a antiga era pesada demais. Não acredito que perdi para alguém tão inferior. Ele deve ter me vencido por sorte. Então Rina fala lentamente: acha que foi só sorte? Se realmente pensa assim, não tem o direito de se tornarem cavaleiros Draker. O tempo avança rápido para o dia da competição de espadas. Esta luta usa espadas de verdade, então pessoas morrem na competição todo ano. Esta competição revela as diferenças entre os alunos. Um mês após a avaliação de fim de ano, a cerimônia de bênção do despertar da Aura Draker será realizada. Agora, Zack caminha lentamente ao palco segurando uma espada pesada. Sua oponente é Reina. Reina diz: eu o nomeio como meu oponente. Zack aceita o desafio dela com prazer. Agora Reina de repente percebe que Zack está longe de ser simples. Será que por seu físico ter crescido, sua aura também se fortaleceu? Mas ela rapidamente se acalma pensando: lidarei com ele como antes. Agora, Zack não consegue evitar suar frio. Ainda é estressante competir com o Cavaleiro Brilhante. Reina é uma das cavaleiras 5 estrelas mais ativas do continente. Ela despertou sua aura antes da cerimônia de bênção, e é chamada de gênio de uma geração. Embora, a esta altura, já se passaram muitos anos desde que despertou sua aura. Para construir uma base sólida, ela não usa a aura no berço. Então, com o sinal do instrutor, Reina lança uma estocada direto em Zack. Ele imediatamente se distancia, mas num piscar de olhos, Reina já apareceu atrás dele. Então desfere uma poderosa estocada de espada, enviando Zack voando dezenas de metros. Esperava que ela fosse tão forte. Enquanto isso, a multidão grita: Reina, pare de brincar! Mate-o logo! Contudo, um jovem bufa friamente e diz: aos seus olhos, Reina está apenas brincando com ele, embora ele também não consiga ver muito bem. Reina tem procurado aberturas, mas sempre que tenta atacar, Zack consegue bloquear. É como se Zack expusesse aberturas de propósito para Rina. Isso é quase uma sessão de treino guiado de espada. Com um forte estrondo, os dois se afastam no segundo seguinte. Rina já está meio sem fôlego, então essa é a força do Cavaleiro Brilhante. Ela é muito apegada às técnicas básicas de espada, por isso está presa à estrutura. Deixe-me ver se consigo quebrá-la. No segundo seguinte, Zack abaixa o corpo instantaneamente. Rina percebe que ele quer diminuir a distância na hora, mas ela está totalmente confiante em sua velocidade. Assim que pensa isso, Zack já está na frente dela e desfere um golpe com a espada pesada. Ao ver isso, Rina desvia imediatamente para o lado. Ela pensa: enquanto eu mantiver distância, ainda consigo reagir. Nesse momento, Zack pega fragmentos de pedra do chão e a ataca. Sem defesa, os fragmentos atingem Rina no rosto. Atordoada, Zack já está à sua frente e golpeia seu pescoço com a espada pesada. Nesse momento crítico, Rina usa Aura para tirar a espada pesada da mão de Zack. Quando a espada pesada cai no chão, os espectadores ficam extremamente animados. Zack perdeu, Rina é incrível e nem usou Aura, mas a expressão do instrutor é muito sombria. Não está certo. Embora os alunos talvez não tenham notado, no momento em que o ataque de Zack tocou Rina, ela usou uma pequena e quase imperceptível quantidade de Aura.
Rina jurou não usar aura antes de entrar na academia. Ela quebrou sua palavra agora? Nesse momento, Zeke se aproxima dela. No segundo seguinte, Zeke dá um soco no pescoço de Rina. Rina então se ajoelha no chão segurando o pescoço. Vendo isso, a multidão expressa insatisfação. Essa é uma competição de espadas. Não podemos aceitar Zeke usando táticas tão desleais. Perder a espada como cavaleiro é uma desgraça. A vencedora deveria ser Rina. Mas Zeke é muito desdenhoso. Vencer não é o que importa? Agora, Zeke diz lentamente a Rina. Quer continuar? Rina diz. Eu não perdi. Só baixei a guarda e te dei uma oportunidade. Mas ela rapidamente percebe que se ele tivesse uma espada curta na mão, ela já estaria morta. Um momento depois, Rina anuncia a todos. Eu perdi. Ao ouvir isso, os espectadores ficam totalmente chocados. Há poucos dias, Zeke era considerado inútil pela família. Hoje, ele derrotou Rina, considerado um gênio na família. Após Zeke vencer a competição de espadas, sua vitória causa um grande choque em todo o berço, enquanto ele mesmo se esconde na sala de treinamento, treinando diligentemente. Agora, ele abre sua janela de status. Com certeza, habilidades sobem de nível após a proficiência aumentar para especialista. A habilidade de passo rápido que ele aprendeu na competição de espadas há um mês agora tem proficiência de hábil. Nesse ponto, Zeke diz à porta atrás dele. Decker, o que te traz aqui? O mordomo diz, jovem mestre, estamos prontos para partir. Em outro lugar, um homem de cabelos pretos diz preocupado, Abel, como ainda toma chá? Zeke derrotou Rina. Mas Abel diz, despreocupado, não se preocupe, você sempre leva tudo a sério. Faz tempo que não volto à casa da família. Quais habilidades interessantes nosso irmãozinho vai despertar? Estou curioso. A cena muda para Zeke entrando numa carruagem rumo à cidade ancestral. A cidade ancestral da família Draker fica no Ducado de Troia, com o centro da família na cidade de Middleland, no continente. Mas a cerimônia de bênção deve ser na cidade ancestral, o berço da lenda do Matador de Dragões. Um momento depois, Zeke chega à cidade ancestral dos Draker, o covil do dragão, Rael. Agora, olhando tudo, Zeke parece surpreso. Os participantes são figuras de jornais continentais e deve haver observadores da linha direta para me vigiar. Seja qual for o propósito, ao saberem que não posso despertar, baixarão a guarda. No segundo seguinte, Zeke mostra uma expressão furiosa. Como esse cara pode estar aqui? Enquanto isso, Abel conversa com nobres. Ele diz que veio ver a bênção, pois este grupo de cavaleiros inclui seu irmão, o segundo filho dos Draker, a Espada-Leão, Abel Draker. Mas Zeke, da vida anterior, sabe que o título de Cavaleiro da Matança lhe cai melhor. Agora ele se força a manter a calma, pois nada pode fazer. Ele se lembra que na vida anterior, Abel nunca foi a bênção. Suas ações mudaram o futuro. Talvez ache uma oportunidade nesta vida. Enquanto isso, a cerimônia de bênção começa. O primeiro a participar é Eren. Ele coloca a mão direita na água e corta a palma. No segundo seguinte, uma energia azul o envolve e se concentra em seu Dungeon. Todos os Drake de sangue devem passar pela bênção para abrir seu Dungeon e despertar a aura aos 12 anos, ao se formarem. A próxima é Rina. Em casos raros, situações especiais ocorrem, despertando a aura e o traço matador de dragões, Hinder Mana. Nesse momento, a lâmpada de mana pisca vermelho. Vendo isso, os espectadores ficam muito animados, pois é um despertar de sangue puro, que pode atingir o nível de Cavaleiro Carmesim ou até Cavaleiro Negro. Então o instrutor gesticula para trazerem luvas. Devido ao traço Hinder Mana, não se pode viver sem as luvas especiais da família. Tendo provado ser de sangue puro, pode usar o nome Draker e receber privilégios. Nesse momento, Zeke sobe lentamente na plataforma de despertar. Agora, os espectadores estão muito animados. Ele derrotou Rina. Deve ser um despertar de sangue puro. Mas Zeke olha tudo à sua frente, pensativo. Nunca pensei que estaria diante dessa estátua de bronze amaldiçoada. Na vida anterior, ele sobreviveu ao berço, mas foi o primeiro fracasso de despertar na família Draker. Mas desta vez será diferente. Ele cura e controla a Aether. Mais importante, ele se levantou por sua própria vontade. Então, dessa vez, por favor, maldita estátua de bronze. Mas a estátua não mostra reação. Vendo isso, os espectadores ficam totalmente chocados. Até a expressão de Abel fica grave. Nunca aconteceu. Então é isso. Eu nunca deveria ter tido esperança nele. É culpa dela por me dar expectativas desnecessárias. A multidão está chocada, sem possibilidade de despertar. Como isso acontece com um descendente direto? É uma desgraça. Então, uma notificação aparece para Zeke. Erro de sistema no processamento causou atraso de informação por falta de dados sobre profissão no dispositivo. Entrada de dados completa. Dispositivo verifica a habilidade do usuário. Cura. Profissão confirmada. Uma luz vermelha envolve a estátua. Vendo isso, os espectadores ficam chocados. É luz vermelha. Despertar de sangue puro. Zeke faz só a postura defensiva básica. E isso choca e intriga a WL. A WL se pergunta por que Zeke defendeu quando podia contra-atacar. Ele sente que Zeke esconde parte da força. Seu poder excede a avaliação de todos. Após Abueli derrotar Zeke e Reina com uma espada, a voz de Duque ecoa. Abueli, você bateu muito nos discípulos. Duque se aproxima e diz. Cavaleiro da Vitória, olá. Frio como sempre. A propósito, depois da luta, o que achou do meu discípulo? Albiel não responde, mas pensa. Por que ele não resistiu? Seu objetivo não era a vitória, mas pular de série? Zeke escondeu força? Não queria revelar o poder? Nesse momento, a W ele fala. Zeke Draker, sua força excede o que posso avaliar. A cena muda, o diretor aprova o avanço de Zeke e Rina. Nenhum professor tem objeções. Zeke e Rina vão para a 5ª e 3ª séries. Para evitar problemas, Zeke age discretamente, escondendo seu brilho.
Duke o ensinou a técnica do vento. André herdou a posição de Zack, mantendo amizade com Penon, mas Penon foi recrutado pelo Instituto Real de Pesquisa Mágica Delphi e deixou a academia, afastando-os. Ele nunca mais interagiu com outras famílias poderosas. A Dawele procurava Zack a cada trimestre para lutar. Então, como se percebesse algo, pediu licença para treinar. 2 anos se passaram. Zack se formou na academia. Decker, animado, diz: "O mais jovem de Valhalla, o chefe da família, terá orgulho de você. Afinal, é raro o diretor escrever uma carta de recomendação pessoalmente." Nesse momento, Zack diz a Decker: "Ainda faltam 3 meses para a cerimônia de matrícula, certo? Decker, você deve voltar para Atlas primeiro. Quero descansar em paz, sozinho. Não quero ser incomodado por ninguém, entendeu?" Claro, Decker concorda na hora. As ruínas de Kekilu ficam nas Montanhas Gigantes. Zack planeja explorá-las pela guilda de aventureiros do Reino de Argus sob pretexto de descanso. Por cautela, não pretende revelar seu propósito a ninguém suspeito. Agora, Liam se ajoelha lentamente diante de Zack e diz: "Lord Zack Draker, olá." Zack vira e diz: "Liam, já não te disse? Isso me impressiona muito." Liam diz: "Jovem mestre, vou me retirar agora." Zack diz: "Bom, use o cartão preto para resolver o assunto da escola Bahá'u'lláh." Nesse momento, Liam pergunta curioso: "Me chamou aqui por algo?" Zack diz: "Claro, soube que entrou na turma especial desta vez. Como seu lord, não posso ficar parado." De questões de avaliação a guias de treino, compilei tudo para seus exames. Vá à forja respiratória de Fabunir e entregue isto, eles te darão os itens. Além disso, você é um aluno do 4º ano, então eu encomendei ao ferreiro uma espada adequada para você. Liam, acredito que pode me acompanhar. Continue assim, confio que não me decepcionará." Ao ouvir isso, Liam, emocionado e com lágrimas nos olhos, diz firmemente: "Vou me esforçar e não falharei em suas expectativas, meu lord." Zack diz: "Bom, aguardo sua performance." O reino de Argus, no extremo norte do continente, junto com Delpei Tubaia e Eiliantia, são conhecidos como os 4 grandes reinos do continente. As Montanhas Gigantes são a fronteira entre feras mágicas e o continente, com masmorras de vários tamanhos. Por isso, aventureiros em busca de fortuna correm para lá. O primeiro rei de Argus conectou aventureiros e masmorras para oferecer serviços, tornando isso a principal indústria do país. Com a ajuda da família real, as Montanhas Gigantes foram divididas em centenas de áreas, estabelecendo rotas de transporte e postos avançados. Esta é a origem da Guilda de Aventureiros de Argus, que se espalhou pelo continente. Agora, Zack se registra como aventureiro usando a identidade de Zack Mori. Por conveniência, ele se disfarça. Afinal, Draker é uma família grande. Usar a identidade Draker por aí seria muito chamativo. Agora que comece a busca por tesouros. Momentos depois, Zack embarca numa carruagem rumo às Montanhas Gigantes. Encontrar um assento nesta alta temporada já é muita sorte. Nesse instante, uma voz ao lado dele: "Oi, irmão. Você também é aventureiro? Parece tão nervoso." "É sua primeira vez numa masmorra?" Um loiro se aproxima de Zack e diz: "Por segurança, por que não entramos juntos? Apesar da aparência, somos todos veteranos. Masmorras recentes são perigosas, e ir sozinho pode te transformar em comida de monstro." Zack já percebeu a intenção deles? É uma tática comum, usar novatos como isca para atrair monstros ou vendê-los a mercadores de escravos. Zack os ignora, finge não saber, e faz um gesto para que se calem. Ele se levanta, vai até o cocheiro e pergunta: "Há monstros 500 metros atrás, à esquerda. Parecem meio orcs. Monstros aparecem nesta área?" O cocheiro fica confuso e diz que essa rota é uma zona segura. Enquanto isso, o loiro zomba de Zack. Não sabe que a rota principal da guilda é gerenciada pelo reino. "Esqueça monstros, nem feras selvagens entram aqui." Zack diz: "Se não há monstros, o que é aquilo atrás de você?" No segundo seguinte, um meio-orc destrói a carruagem com um só golpe. Em instantes, o caos irrompe ao redor. Meio-orcs na zona segura? O posto avançado perdeu a função? Como pensei, isso ficou bem mais complicado. Os soldados de Argus foram atacados também, contanto deveriam lidar com monstros comuns. Então, Zack nota os ferimentos nos soldados. Pelos ferimentos, é óbvio que não foi feito por monstros, foi feito por humanos. Se monstros tivessem atacado, os ferimentos não seriam tão limpos. Além disso, esses soldados não mostram sinais de resistência. Foram mortos com um golpe. Embora lamentável, ficar aqui só causaria mal-entendidos. O mais importante agora é encontrar as ruínas de Keke'lu. Momentos depois, Zack chega ao território bárbaro. Pelo minimapa, ele alcançou a vizinhança das ruínas de Keke'lu. Mas por que cães imperiais estão aqui? Cães são talentos que surgem dos cavaleiros do Império, especializados em rastreamento e assassinato. São as forças diretas do Imperador. Atualmente, além de oficiais de alto escalão, ninguém sabe da existência dos cães, mas eles logo serão a força principal nas batalhas que o Império iniciará. Zack já rastreou cada movimento deles pelo minimapa. Afinal, em sua vida passada, ele morreu pelas mãos dos cães. Ele lembra que o Duque mencionou que o Imperador era obcecado por imortalidade, querendo buscar em todo o continente. Antes do renascimento de Zack, o Imperador já perseguia relíquias antigas. Com a ambição de unificar o continente, ele buscou o sonho absurdo da imortalidade. Será que o Império já descobriu as ruínas de Keki'lu? Então Zack desaparece do local, pensando ser melhor confirmar. Neste momento, um cão está prestes a lançar um sinal. Mas no segundo seguinte, Zack corta a mão direita dele. O cão tirou um sinalizador amarelo indicando emergência. Zack diz: "Então você é o líder, mas são só 3.
Vocês são do grupo de segurança externa? Lembro que um grupo tem 12 pessoas, certo? Ele ainda tenta questionar Zeke. Zeke o decapita na hora dizendo, não entende a situação? Eu faço as perguntas. Pense bem. Quem responder minhas perguntas primeiro pode morrer rápido, sem sofrer. A cena muda. Zeke chega à base. Então foram eles que deixaram o posto assim. Ousam atacar soldados do reino. Estarão mesmo atrás das ruínas Keikilu? Zeke pensa. De qualquer forma, vou lá ver. Os cães parecem apáticos. 2 são mortos por Zeke. Alguém na caverna sente algo errado, dizendo, não ouviu algo vindo da entrada agora? Antes que reajam, Zeke os mata com um golpe. Ele se lembra de eventos passados. Na luta de poder de 5 anos, Zeke recebeu ordens exaustivas para entrar em Pavila Carter. Sentiu-se assim. O líder fala, técnica de espada curta de assassino do sul, Maquin ou Pavila, não importa o lado. Já que veio aqui, não pode sair facilmente. Se render agora, darei uma morte rápida. Zeke o olha com desprezo. É só um cavaleiro verde, inferior aos cães de sua vida anterior? Você quer me dar uma morte rápida? Não devia me despedaçar com as próprias mãos para honrar seus companheiros? Se é assim, deixe-me despedaçá-lo. Eles atacam? Zeke confuso. É só isso que os cães podem fazer? São fracos demais ou sou forte demais? Nesse nível nada impressiona. Zeke ativa a reeleição mágica. As luzes se apagam, todos chocados. Isso é a mana supressora do matador de dragões? Não, ele estava desarmado e nunca usou aura. Usa a técnica de espada curta do sul. Deve ser um assassino, isso mesmo. Não entrem em pânico, foquem na defesa. As luzes voltarão logo. Mas quando as luzes voltam, o que os espera é a cena à frente. O líder está incrédulo, sem entender. A voz de Zeke ecoa. O imperador é realmente ousado, ousando cobiçar as ruínas Keikilu. O líder finge ignorância dizendo, do que está falando? Não se preocupe, mesmo que não me diga, não importa, ainda posso encontrar. Zeke o mata na escuridão. A cena muda, Zeke joga a espada, disfarçando tudo como obra de Maquin. Maquin Calutel era a organização de Zeke na vida anterior, enorme e disposta a tudo por ouro. Após o reino de Cusco, no continente sul, cair em guerra civil, Maquin e Pavila ocuparam essa zona sem lei. Embora pudesse esconder sua identidade com habilidades de dragão, usar a técnica da espada curta do sul e deixar o aviso de Maquin seria mais seguro. O Império certamente pensará que foi obra da Maquin. Se o Império agir contra a Maquin Calutel por isso, seria uma boa notícia para Zeke. Se o conteúdo das cartas descobertas for verdade, o Imperador é mais insano do que Zeke imaginava. A ordem do Imperador é encontrar ruínas antigas. O que surpreende Zeke é que os mapas de batalha anexados não só cobrem o continente central, mas também o oriental. Cessar fogo e o mar escuro desconhecido já foram planejados. O Imperador enviou cães de caça a todas as áreas onde ruínas podem ser descobertas. Isso significa que a força dos cães é similar à que Zeke conhecia em sua vida anterior, mas não parecem ter descoberto as ruínas de Keikilu. Então, um sinalizador vermelho chama sua atenção. Seria este o sinal para usar a rede céu e terra. Após descobrir o sinal da rede, Zeke foge apressadamente do posto avançado. Droga, não esperava que me alcançassem tão rápido. O sinalizador vermelho da rede céu e terra busca do centro para fora. Após encontrar o alvo, apertam gradualmente o cerco. Os cães de caça desta área seguirão essa ordem até ser retirada. Ver a ordem de execução dos cães é como esperar uma sentença de morte. Em sua vida anterior, Zeke roubou uma relíquia antiga que o Imperador cobiçava no continente norte e morreu tragicamente na rede céu e terra. Mas agora, Zeke tem o sistema, então pode enfrentá-los em combate. Agora Zeke balança rapidamente sua espada curta, então usa passos rápidos para se distanciar. É como ele pensou, esses caras não estão no mesmo nível dos da caverna. Enquanto isso, os cães que chegam rapidamente cercam Zeke, isso é um grande problema. Embora pudesse escapar do cerco usando seu verdadeiro poder, isso significaria destruir o disfarce de Maquin com suas próprias mãos. Sem escolha agora, isso não é para a situação, mas não há outro jeito. No segundo seguinte, Zeke assobia de repente. Ao ouvir isso, os cães pensam, droga, ele tem outros companheiros? Enquanto os inimigos estão atordoados, Zeke usa rapidamente uma bomba de fumaça para desaparecer da vista de todos, e um líder fala lentamente. Não entrem em pânico, ele não pode escapar da rede céu e terra. Voltem às suas posições, procurem fumaça e sombras incomuns. No entanto, após procurar por um tempo, não há achados. O líder está muito confuso, dizendo, nenhum movimento. Ele acha que vamos recuar só porque bloqueou nossa visão? Enquanto ele pondera por que Zeke assobiou, no segundo seguinte, uma figura passa voando por ele. O que está acontecendo? Então ele fica chocado com a cena à sua frente. São bárbaros. Droga, por que estão nos atacando coletivamente? Não fizemos nada para provocar os bárbaros. Droga, isso é muito perigoso com nossa força atual. O líder então dispara um sinalizador. Retirem a rede céu e terra. Ele então sinaliza para todos evacuarem rapidamente. Momentos depois, Zeke emerge do chão. Não esperava que funcionasse tão bem. A buzina bárbara, uma ferramenta para comunicação rápida em batalhas caóticas. Em sua vida passada, Zeke tinha uma relação próxima com a tribo bárbara Morgan, que o ensinou a fazer buzinas e sistemas de sinalização. O sinal que ele enviou era: estranhos pisaram na terra sagrada da mãe. Embora sejam vistos como selvagens, eles têm tradições e cultura próprias, vivendo em sua civilização. Essas buzinas rudimentares são de uso único. Agora, vamos procurar as verdadeiras ruínas.
Momentos depois, Zack chega a uma ruína. À frente, um dragão corrompido pela poluição. Pelo minimapa, há uma porta aqui. Então ele pergunta ao sistema se pode abrir a porta. O sistema responde, claro. E logo depois, o sistema abre a porta para o túmulo do rei herói. Mas, nesse instante, o dragão solta um rugido ensurdecedor. Zack pensa, droga, parece que não consigo me esgueirar agora. Método de extermínio de dragões. Aplicação. No segundo seguinte, Zeke se aproxima rapidamente da entrada. Enquanto isso, Zeke usa o passo do vento rápido para desviar de vários ataques do dragão. Seu plano é usar o passo sem sombra para confundir a visão deles e entrar rápido. Quando seu plano estava prestes a se concretizar, o dragão abre sua boca cheia de sangue. Com um som estrondoso, ele erra. Nesse momento, Zeke já sacou sua espada longa. Método de extermínio de dragões, capítulo 7, seção 1. Cortando a cabeça do dragão. Com uma silhueta graciosa, Zeke corta a cabeça. É sangue ácido. Zeke ativa os fatores de cura, sangue ácido e monstro de 9 cabeças. Será este o Adra, o dragão de 9 cabeças, que seu mestre mal derrotou? Vou testar sua força. Uma batalha feroz se seguiu. A técnica de extermínio de dragões não o feriu. Nesta era, espécies de dragão já haviam desaparecido, e a criatura à sua frente era apenas o mais próximo de um dragão. A técnica de extermínio de dragões era inútil contra ele. Não importa quantas vezes ele o ferisse, ele se recuperava imediatamente. Zeke sabia que, com sua força atual, não podia derrotá-lo. Restavam apenas 30 metros até o portão. Ele deu um comando ao sistema. Fechar portão. No segundo seguinte, o portão começou a fechar. Zeke usou a técnica de extermínio de dragões e o passo da ventania. No local, liberou uma explosão massiva de energia de espada, prestes a aproveitar a chance de passar pelo portão. Nesse momento, o dragão descobriu seu paradeiro e lançou um ataque feroz. Quando Zeke pensou que seu plano havia tido sucesso, no segundo seguinte, a cabeça do dragão mordeu seu braço. Então o arrastou para as ruínas. Droga, essa coisa me seguiu para dentro. Já que quer tanto meu braço, pode tê-lo. Nesse momento, Zeke cortou o próprio braço com a espada. Usou sua cura para restaurá-lo. Então, a espécie de dragão cuspiu uma nuvem de gás venenoso nele. Droga, isso não tem fim. Vendo isso, Zeke imediatamente cortou seu pescoço. Mas Zeke já estava exausto, enfrentando o ataque da última cabeça restante. Zeke ativou a habilidade do clã dragão, Majestade do Dragão. Se não quer ser cortado em pedaços, suma. Em um instante, a espécie de dragão foi envolvida por uma pressão esmagadora. Ele imediatamente começou a tremer. E então, tão assustado, virou-se e fugiu. Não esperava que a Majestade do Dragão funcionasse em espécies de dragão, droga. Eu deveria ter usado antes. E estranhamente, Resistência Infinita já estava ativada. Então por que ele ainda estava tão cansado? Será que foi por causa do veneno? Naquele momento, uma notificação do sistema apareceu. Você extraiu com sucesso o medo no coração da espécie de dragão corrompida. Deseja usar dominação de espécie de dragão para domar esta espécie? Extrair o medo do coração seria o efeito da majestade do dragão? Domar um monstro tão terrível era algo que Zeke nunca imaginou. Ele pensou em tentar. No segundo seguinte, o sistema o notificou que sua autoridade era insuficiente, e ele não podia fazer a espécie de dragão caída se submeter. Naquele momento, Zeke ficou sem palavras. Bem, faz sentido. Seria estranho se uma habilidade tão poderosa não tivesse restrições. Então, uma dor intensa surgiu em seu corpo. Aviso. O veneno da Hidra Dragão de 9 cabeças excedeu níveis perigosos. Pior, a cura não eliminava a toxina. Zeke lembrou da habilidade Gula. Se pudesse absorvê-lo com habilidade de sangue, talvez resolvesse o veneno. O sangue do dragão de 9 cabeças continha veneno mortal, então, se o consumisse, ganharia resistência. Sem hesitar, Zeke ativou Gula. No segundo seguinte, várias notificações do sistema apareceram. Você devorou a cabeça da espécie de dragão caída e absorveu a criatura designada. Proficiência da habilidade, Gula aumentou de iniciante para proficiente. Como só uma parte foi absorvida, resultando em constituição incompleta, você ganhou imunidade a todos os venenos. Quando Zeke socou, a constituição de imunidade a todos os venenos resolveu as toxinas em seu corpo. Seu palpite estava correto, ele checou seu status. Imunidade a todos os venenos pode eliminar a maioria das toxinas e fortalecer a imunidade. Não esperava que absorver criaturas designadas pudesse aumentar o nível da habilidade. Essa é uma informação muito boa. Enfim. Já perdi muito tempo, devo me apressar e seguir em frente. O rei-herói era meio humano, meio elfo, nascido do sábio e do rei-elfo. Assim como nas lendas, seu nascimento não foi fácil. Uma conspiração de magia maligna o separou dos pais. Mais tarde, um lobo sagrado o criou sozinho. Mais tarde, ele libertou os humanos oprimidos e fundou um reino humano no continente central, Cronos. Essa lenda era conhecida por todos, mas hoje nada provava sua autenticidade. No entanto, a prova da existência do rei-herói e de Cronos estava agora diante dos olhos de Zeke. Embora menor que nos livros, ele não esperava que as ruínas do rei-herói fossem o reino de Cronos. Aliás, o local de descanso do matador de dragões também tinha essa atmosfera. Zeke abriu o portão das ruínas do rei-herói com a ajuda do sistema. No segundo seguinte, um cristal enorme surgiu. É a técnica secreta do rei-herói? Uma notificação do sistema apareceu à frente. Inicie a missão da técnica secreta do rei-herói. Não poderá sair até completá-la. O portão atrás de Zeke se fechou de repente. Missão em cadeia. Ensinamentos do rei-herói e ruínas.
sem limite de tempo. Recompensa: lágrimas do Rei Elfo. Zack ficou chocado. A recompensa eram as lágrimas do Rei Elfo. O verme atacou de repente. Vendo isso, Zack ergue a espada para bloquear e se afasta. Nem o Cavaleiro Verde quer vermes de masmorra, pois devoram o chão ao se mover. Se não completar a tarefa, será enterrado aqui. Enquanto isso, Zack e o monstro trocam golpes. Zack causa várias feridas, mas sem dano significativo. Quando Zack prepara um golpe de força total, o chão racha de repente. Esse verme maldito. Vendo isso, Zack enfia a espada no verme. Ao mesmo tempo, o verme se contorce e o prende. Do outro lado, Liam se aproxima de Zack. Zack percebe que a pressão diminuiu muito. Ele escapa do local e pergunta curioso: Liam, o que você fez? Liam responde: apliquei anestésico na espada. Entendi. O principal é Belladonna, que só entorpece humanos. Para vermes, é veneno letal. Quem diria que ele descobriria a Belladonna contra vermes? Sua adaptabilidade é forte. Zack, como esperado, Liam, seu apelido faz jus ao seu julgamento e responsabilidade. Liam, após meu sinal, enfie sua espada no verme. Trazer você como subordinado foi a escolha certa. Zack faz vários cortes no verme e diz: Liam, agora! Liam enfia a faca no verme, que uiva de dor. Enquanto isso, Zack reúne Éter, corte do deus da alma. Com um flash, o verme gigante é partido ao meio. Nesse momento, várias notificações aparecem. Tarefa súbita concluída. Recompensa da tarefa recebida. Pontos em dobro. 2 caixas aleatórias. Total, 780 pontos. Enquanto isso, o instrutor está avaliando os alunos. Só escapar já garante 30 pontos básicos. Calculando pelas cabeças de monstros coletadas, a pontuação total de Rina é de 180 pontos. Todos presentes estão chocados. De fato, os puros sangue são diferentes. Digna da família Toon superou a nota de corte de 130 pontos. Próximo, Owen da família Jennings, 120 pontos, superando a nota de corte de 70. Impressionante. Mas Owen pensa: Rina Toon, até quando sua arrogância? Se não der certo, eu a mato, como matei Zeke. Então, uma voz familiar soa. Há muito não vejo o sol. Todos. Não é um verme da masmorra? Meio orcs não dão mais pontos? Esses dois capturaram um verme da masmorra. Nesse momento, Owen está chocado. Vendo isso, Zack diz: o que foi? Tão feliz em me ver? O rosto de Owen escurece. Zack, isso mesmo. Assim você fica bem melhor. Owen vira-se e sai com raiva. Pensa: maldito puro sangue, vou fazê-lo pagar. Então, o instrutor Andre os avalia. Sou responsável pela avaliação, não pensem que podem trapacear. As outras cabeças foram comidas? Sim, Zeke afirma. Que sorte. Pela emboscada dos vermes, as cabeças coletadas sumiram. Para passar, tiveram que trazer a cabeça do verme. Só Andre examinaria o resíduo de pele nos dentes. Andre termina a inspeção. Pelo que vejo, havia monstros, goblins, cães infernais, meio-orcs e espíritos da montanha. Todos chocados. Havia até espíritos da montanha. Pela quantidade, eram dezenas de monstros. Seria injusto, então calcularei com um monstro de cada tipo. Espíritos da montanha e vermes não são avaliados, mas um espírito da montanha vale 3 meio-orcs e um verme, 6. As pontuações são 90 e 180 pontos. Total, 368 pontos. Passaram, todos os alunos ficam chocados. 368 pontos? Como é possível? Só vemos uma cabeça de verme da masmorra, mas discutir isso é inútil. Se tivessem encontrado vermes e espíritos da montanha, a sobrevivência seria questionável. Zack Draker é tão forte assim? Parece que a opinião dele sobre Zeke mudou bastante. Embora seja bom, Zeke acabou fazendo algo que chamou a atenção. Zeke pensa: os de mim mexeram na masmorra do exame para me eliminar. Foi ordem do Owen? Não, nem ele tem autoridade para isso. Talvez aquela pessoa da família de Emin. Não esperava atrair tanta atenção. Bem, vou entrar no jogo deles. Rina chama Zeke e diz: você venceu desta vez. Ao ouvir isso, Zeke fica perplexo. O que significa? Pouco depois, Zeke chega ao campo de treinamento. Atualmente, ele gasta 50 pontos para desbloquear a habilidade Gula. Em seguida, informações detalhadas sobre a Gula surgem. No estado de Gula, todo alimento consumido será totalmente convertido em energia. Ao comer criaturas mágicas com habilidades de sangue, você adquire as habilidades delas. Posso absorver habilidades de monstros? Devia ter desbloqueado isso antes do exame. Quanto à conversão de energia, terei que tentar. Uma sombra escura devora a carne na mão de Zeke. Em pouco tempo, uma sombra surge sob os pés de Zeke. Como afundando num pântano, a carne some na sombra. A habilidade absorvida suplementa a energia insuficiente. Ele sente não só fadiga mental, mas física, e até o éter sendo restaurado. Incrível. Com essa habilidade, reduz os efeitos de todas. Fadiga cerebral resolvida com Gula. Física não é sentida por resistência infinita. Assim, posso treinar sem comer ou dormir. Decker relata: jovem mestre, sua espada está pronta. Então Zeke vai à ferraria. Ele segura a espada e a examina. Pela aparência, é uma espada muito rústica. Zack pergunta: não a temperou de propósito? Galleon diz que esta é a forma original. Zack: quer dizer que esta forma é a mais adequada para mim? Claro, Galleon confirma. Zack pensa: qualquer um acharia absurdo, mas ele viu minha intenção. Galleon começa a falar: esta espada ainda não tem nome. Embora eu quisesse nomeá-la, não pensei em nada. Por que não a nomeia? Na vida anterior, Galleon a chamou de Espada da Luz, mas agora diz que não pode.
Pensei que fosse a espada da luz com uma presa de dragão alterando a aparência, mas parece uma espada diferente. Então, Zeke corta o braço e pausa seu fator de cura. Em seguida, goteja seu sangue na espada. Galleon fica chocado. É a cerimônia de nomear espadas? É uma tradição anã para dar nome às armas. A arma deve tocar o sangue com aura e magia. Na cerimônia, quem a realiza entra em consciência profunda, até achar o nome da espada vagando no tempo infinito. Como Zeke sabe desse ritual antigo e esquecido? O que está havendo? Zeke já entrou em sua consciência, vagando entre inúmeros nomes, só para achar o desta espada. No instante seguinte, um enorme dragão negro o cerca. Espada Negra, Bahamut. Uma janela de notificação surge à frente. Espada Negra Bahamut, registrada como sua arma. Zeke se surpreende que o que tanto se esforçou para recuperar seja o nome daquele dragão maligno. Ele enfaixa o ferimento e explica: descobri este ritual estudando a história anã. Então Galleon diz: por favor, descanse um pouco. Tenho algo para te dar. Zeke olha a mão esquerda e cai em profunda reflexão. Poder pausar habilidades ativáveis a qualquer momento é uma grande descoberta. Assim, evito que figuras poderosas como o Duque descubram minhas habilidades. Não preciso revelar todas as minhas cartas. Mas enfim, vamos ver esta espada. Espada Negra Bahamut. Habilidade especial. Indestrutível. Converte outros poderes em aura. Nota: selada desbloqueará conforme o crescimento do usuário. Desbloquear o selo conforme o crescimento do usuário? Nunca ouvi falar de tal arma. E indestrutível. Mesmo feita de presas de dragão, é incrível demais. O mais importante é converter outros poderes em aura. Zeke se esforçou para criar um forno mágico para Galleon forjar uma espada, em parte por suas excelentes habilidades, e também pela função principal de Grammar, conversão de aura, a habilidade de converter qualquer energia em aura. Em sua vida anterior, foi com essa espada que Zeke se tornou o Cavaleiro Vermelho. Um momento depois, Galleon finalmente encontra o que procurava. Nesse momento, ele revela uma expressão chocada e diz: isso é aura. Aura que pode envolver a espada. Sua força já superou a do Cavaleiro Roxo. Ele entrega a bainha a Zeke dizendo: foi feita pelo meu mestre, Golan Yorber. Aquele Golan Yorber, o ferreiro mais habilidoso, com habilidades únicas entre os anões, o melhor do continente. Suas criações são armas perfeitas e com funções especiais. Zeke pergunta surpreso: você é aprendiz daquele cara? Se Golan fez, esta não é uma bainha comum. Claro, basta girar o botão na entrada da bainha e ela vira um escudo na hora. Feita de mitril e osso de dragão voador, suporta ataques gerais. Por favor, aceite como meu presente. Mas Zeke está confuso, a bainha parece pequena. No instante seguinte, ela envolve a espada de repente. Em pouco tempo, a bainha se transforma para combinar com o tamanho da espada negra. As criações de Golem são inimagináveis. Zeke olha o equipamento na mão e pensa: ferro de meteoro. Não é um material raro, informações da manopla, feita de ferro de meteoro. Complete o conjunto para ativar a habilidade exclusiva. Isso estava na caixa aleatória da tarefa súbita. Achei que seria como uma caixa de tesouro, não esperava algo tão valioso. Agora vamos ver a segunda caixa. Zeke a abre e fica confuso. O que é isso? Ele tira um mapa. Então surge uma notificação. Você descobriu o mapa do Rei-Herói Caesar. Rei-Herói Caesar e os Cavaleiros da Torre do Relógio é o livro mais popular do continente. Descreve a biografia do rei-herói e cavaleiros que construíram a nação civilizada Cronos. Mas o conteúdo é absurdo, sem provas da autenticidade da lenda. Zeke se surpreende. Não esperava que o rei-herói existisse. Ele analisa o mapa. São as montanhas gigantes? Este é o domínio bárbaro, parece mais fácil de resolver do que pensei. Enquanto isso, surge uma notificação. Tutorial de novato finalizado com base no nível do usuário. No instante seguinte, a janela descobre um item de missão. Missão de conquista. Relíquia do Rei-Herói Caesar. Explore-a e encontre sua técnica secreta. Sem limite de tempo. Recompensa. Autoridade Júnior para intermediária. Entendi. O tutorial é para melhorar o nível do sistema. Então devo começar as missões formais? Se sim, aceito todas as recompensas. Zeke usa muitos pontos para desbloquear o segundo estágio das habilidades da raça dragão. Habilidades adquiridas. Armadura de escama de dragão e garra de dragão. Cada uma requer 80 pontos. Zeke as desbloqueia, ficando com 400 pontos. Agora vamos testar a garra de dragão primeiro. Ele lança uma garra com poder tremendo, rasgando o chão. Esse poder excede sua imaginação. Zeke usa a armadura de escama de dragão na mão esquerda e balança a espada nela. Mas a espada pesada é arremessada a dezenas de metros. Mesmo sem equipamento, o efeito parece mais duro que uma armadura. Garra de dragão para ataque, escama de dragão para defesa. Essas duas habilidades são muito boas. Mudança de cena. No campo de treinamento da Academia Draker, todos se preparam para o exame de aura de espada. O instrutor diz: esses bonecos são de materiais especiais, força normal não os marca, mas com aura de espada são facilmente destruídos. Se não puderem destruí-los ou marcá-los, serão reprovados, não importa suas avaliações anteriores, e terão que recomeçar do básico. Todos ficam chocados. Isso significa que não podemos avançar? Então o instrutor anuncia o início oficial do exame, enquanto Owen reflete por perto. Este é seu método usual de treinar aura de espada. E a educação de aura da academia foi estabelecida pela família Gemun. Nem mesmo despertos de sangue puro se comparam a ele no controle da aura de espada. O instrutor chama. Próximo, Owen. Neste momento, ele saca lentamente sua espada longa. Um canto da espada ressoa por todo o campo de treinamento.
Ao ver isso, os instrutores ficam chocados. Um canto da espada, como esperado de uma família poderosa. Enquanto isso, Owen balança rapidamente sua espada longa no campo de exame. Em pouco tempo, marcas profundas de espada ficam em todos os bonecos. Ao ver isso, a plateia fica totalmente chocada, como esperado dos Gemun. Nesse ritmo, superar o Lord Abel é só questão de tempo. No momento seguinte, Owen sacode a mão do instrutor e caminha irritado para a plateia. Pouco depois, muitos examinados se saem muito mal. Todos parecem deprimidos com o desempenho de Owen. Mas até agora, ninguém falhou. Parece que a turma especial é realmente diferente. Logo, é a vez de Rina fazer o exame. Neste momento, ela diz lentamente: Instrutor, tenho um pedido. Espero que possa me avaliar usando o método de abate de dragões. Ao ouvir isso, o instrutor fica chocado. Esse é o padrão de avaliação para alunos mais velhos. Usar a aura de espada e o método de abate de dragões são níveis de dificuldade completamente diferentes. Inserir a aura na espada só exige atenção superior. Mas o método de abate de dragões exige alocar aura a cada movimento, precisando de controle preciso. Neste momento, Owen sente alegria. Rina está se envergonhando. Sua aura de espada se dissipará após poucos golpes. Enquanto o instrutor preocupado diz: Isso tornará o exame mais rigoroso, tem certeza? Rina confirma. Então Rina reúne lentamente a aura de espada. No momento seguinte, uma figura passa rapidamente pelo grupo de bonecos, acompanhada por flechas de luz de espada. Em pouco tempo, os bonecos ao redor são completamente destruídos por Rina. Neste momento, todos estão chocados. Achavam Owen o mais forte, mas comparado a Rina, há mundos de diferença. Owen não está feliz. Droga. Rina roubou meu destaque de novo. Rina aponta a espada. Owen pensa: Droga, ela vai me ridicularizar publicamente? Não, ela nunca se interessou por mim desde o início. Após Rina completar seu exame, Zeke se sente impotente. Zeke pensa: Ela está me encarando tão intensamente, não posso fingir não ver. Já que é assim, eu aceito. Instrutor, por favor, me avalie usando o método de abate de dragões também. Ao ouvir isso, o instrutor diz com desaprovação: Você pensa que é a Rina? Acha que o método de matar dragões é fácil de demonstrar? Mas outro instrutor concorda. As condições são as mesmas da Rina, tudo bem? Claro, Zeke confirma. Nesse momento, o instrutor pergunta confuso: Por que você concordou com ele? Nunca o vi na aula. O outro diz: Zeke fez uma aposta com o instrutor André. Zeke venceu, então não precisa ir às aulas. Ele é o primeiro despertador de sangue puro a exibir luz dourada. No exame de exploração de masmorras, quebrou o recorde de Lord Abel. Ele é o lendário Zeke Draker. Enquanto isso, Zeke converte Éter em aura de espada através de sua espada. Isso é mais difícil do que imaginei, mas esse nível deve bastar. Nesse momento, Zeke ergue lentamente sua espada. No instante seguinte, Rina revela uma expressão chocada. Este é o método de matar dragões. Capítulo 1, Seção 1, Postura Quebra-Céus. Droga, sua postura é perfeita, rivalizando com o instrutor André com uma figura passando. Zeke já demonstrou perfeitamente o método de matar dragões. O método que usei até enjoar na vida passada, demonstrá-lo do básico é bom. Esse nível deve bastar para estimular Rina. Enquanto isso, as vozes ao redor fazem o coração de Zeke disparar. Ele acabou de envolver a espada com aura? Zeke já é um cavaleiro roxo? Zeke pensa: Droga, eu estava muito absorto, inconscientemente revelei a aura da espada, isso é um problema, chamei atenção de novo. Nesse momento, os dois instrutores revelam expressões incrédulas. Um aluno do primeiro ano atingiu o nível de cavaleiro roxo, até Owen começa a tremer. Enquanto Rina parece animada, mudança de cena, o diretor chama Zeke. O diretor diz: Soube que você teve uma pontuação incrível no exame. Atingir o nível de cavaleiro roxo aos 13 é impressionante. Zeke, gostaria de fazer o exame de avanço de série? E Zeke pergunta confuso: Avanço de série significa pular o primeiro ano? O diretor diz: Claro, pode ser ainda mais. Afinal, é um sistema para alunos excelentes como você. Ele mordeu a isca tão rápido? Afinal, fiz muitas coisas para chamar a atenção. Sem hesitar, Zeke concorda. Embora não saiba qual é o plano deles, estou disposto a participar. Enquanto isso, o diretor contata alguém. Rina e Zeke concordaram em fazer o exame de avanço. A outra pessoa diz: Então, arranje assim. O diretor diz: Sim, entendi. As coisas estão ficando cada vez mais interessantes. Em outro lugar, na sala de treinamento de aura da classe avançada da Academia Draker, Zeke e Rina foram designados para vir. Então, uma figura surge subitamente diante dos dois. Este é o cavaleiro de alto nível da família principal, encarregado do exame de avanço de série de hoje, a W.L. Draker. Ao ouvir isso, Zeke fica chocado. É a espada Salgueiro. Em sua vida anterior, Zeke encontrou essa pessoa. Ele pensou que era o cão do Império o encontrando de novo. Mas depois, descobriu que a W, ele não parecia ter hostilidade, só queria enterrar seus companheiros. Vendo isso, Zeke entregou-lhe ferramentas dizendo: Deixe-me ajudar. Mesmo que não queira, ainda vou ajudar. Sou Zeke, da equipe do Norte Unido. Você é da família Draker. Certo? Neste momento ele responde lentamente: Não, abandonei o sobrenome Draker. Zeke diz: Então como devo te chamar? Ele diz: Apenas me chame de Espada Salgueiro. Tudo. Certamente combina com o nome frio. Mas ainda assim, Draker enviou um cavaleiro de alto nível para um exame de avanço de série do primeiro ano.
Cavaleiros de alto nível são os pilares de Draker. É um cargo sênior dado apenas a quem tem proeza marcial, reputação e experiência. Enquanto isso, o instrutor anuncia as regras do exame. O exame é um duelo de espadas. Enquanto não perderem a consciência ou se renderem, podem continuar. Usem seus talentos livremente. Quando Rina se prepara para ser a primeira, a W ele diz lentamente, não precisa ser 1 contra 1. Ataquem-me juntos. Após a declaração ousada, Rina está prestes a me atacar, mas é parada por Zeke. Zeke diz, não fique brava. Você sabe a diferença de poder entre ele e nós. Além disso, o exame já começou. Se tivesse avançado impulsivamente agora, perderia pontos. Ao ouvir isso, Rina se acalma imediatamente. Ela diz, Zeke Draker, o que precisa que eu faça? Zeke diz, nessa situação, tenho um bom plano de batalha que pode feri-lo gravemente com um golpe. Um momento depois, ambos ficam em suas posições. Uma espada estranha do Império Oriental, com lâmina de um lado só, chamada Faca de Anel. Não esperava que ele usasse essa arma desde antes. Rina parece insatisfeita, mas para os fracos, honra e autoestima não contam muito. Mas agora, vamos focar em como implementar o plano. No momento seguinte, ambos lançam ataques ferozes contra AWL, mas todos são bloqueados por ele com a mão levantada. Após o corte de saque de AWL, os dois rapidamente se afastam. Rina está chocada. Este é o poder de um cavaleiro de alto nível. Seguindo as instruções de Zeke, mirando pontos cegos para ataques, mas até agora nem tocaram em AWL. No segundo seguinte, Rina reúne Aura, usando um método de extermínio de dragões, capítulo 3, seção 1, corte de meia-lua. Deve atacar com a intenção de matá-lo. Neste momento, um corte de meia-lua voa instantaneamente para a W ele, mas ele desvia. Então ele chuta Rina com força, jogando-a a dezenas de metros. Os espectadores preocupados perguntam, Rina, você está bem? Rina diz, estou bem, mas é perigoso aqui. É melhor se afastarem. Abrir uma brecha? Com minha força não consigo. Mas você consegue, Zeke Draker. Rina desdenhava participar do plano de Zeke. Ele disse, isso não é uma batalha noturna ou esporte. É um exame. Ele testa e avalia nossa habilidade de combate. Rina, entendido. Participarei do seu plano. Mas acha que o plano funcionará? Afinal, ele é um cavaleiro de alto nível, disse Zeke. Então vamos criar uma situação para usá-lo. Zeke continuou. No duelo do berço, por que não desviou da pedra que joguei? Rina, não esperava que usasse tais métodos? Zeke, é isso. Cavaleiros de alto nível são como você. Na hora certa te darei o sinal. Será muito eficaz. Basta criar uma pequena brecha. Enquanto isso, Zeke usa a forma de dragão do método de extermínio e o passo sem sombra do vento veloz para se aproximar de Abiel. Ele fica surpreso. Não são os passos do Lord Duke. Zeke balança a espada. No segundo seguinte, as luzes ao redor se apagam. Abiel pensa, entendi. O bloqueio de mana dos despertos, tática de criança, só porque a visão está bloqueada, acha que um cavaleiro de alto nível mostrará uma brecha? Nesse momento, uma forte incongruência atinge Abiel, chocando-o. Mesmo ele só vê formas vagamente na escuridão, mas Zeke parece ver tudo claramente. Abiel não parece alguém que contaria isso. Enquanto isso, Zeke ativa na habilidade Garra de Dragão, chance perfeita para testar. No momento seguinte, uma enorme garra de dragão ataca Abiel. Ao ver isso, ele balança a espada para bloquear, chocado. É um golpe de espada de estudante? Não, não parece. Mas a força de Zeke já excedeu o nível de estudantes normais. Rina não consegue se mover tão livremente quanto Zeke na escuridão. Excluindo o poder de combate desnecessário, limitando minhas ações, esse movimento só funciona contra oponentes de força similar. No segundo seguinte, ambos lançam uma ofensiva feroz de novo, e Zeke se surpreende por ele se adaptar tão rápido à escuridão. Nesse momento, Abiel golpeia com força. Desapareceu, só vejo formas, parece lutar contra uma sombra. Então, Abiel balança a espada para o lado. É uma lâmpada mágica. Neste momento, Zeke já derrubou todas as lâmpadas mágicas. O som das lâmpadas caindo encobre o dele. No instante seguinte, Zeke de repente balança a espada contra ele. Zeke grita, Rina, agora! E joga uma garrafa no ar. Essa é a garrafa que Zeke pediu ao professor para fazer antes. Dentro há magia de flash e som. No segundo seguinte, uma onda sonora e um flash de luz explodem. O barulho enorme faz Al cobrir os ouvidos. Al pensa, droga, me pegaram de surpresa. Enquanto isso, Rina aproveita para atacar Al. Zeke também o ataca rapidamente. Mas, nesse instante, Al usa o corte da lua cheia, do método de extermínio de dragões, para contra-atacar, jogando os dois a dezenas de metros. Droga, esse cara é forte demais. Todos estão inquietos. Ele é mesmo um puro sangue despertado? Mas a lâmpada de mana não reagiu. A estátua de bronze pode estar quebrada? Zeke sabe que se falar agora, vai levantar suspeitas. Nesse instante, Abel bate palmas e diz, por que tão sérios? Neste semestre temos 2 despertados puro sangue. Isso não é algo a celebrar? Ao ouvir isso, os nobres presentes concordam. É verdade, algo a celebrar. Então ele gesticula ao subordinado. Por que está parado? Pegue luvas para Zeke. Pouco depois, Zeke coloca as luvas especiais. Conheço as intenções dele, meu humor está péssimo. Enquanto isso, o instrutor anuncia. A cerimônia de bênção termina aqui. Haverá uma festa depois. Divirtam-se. Zeke pensa em sair dali. No instante seguinte, Abel o chama. Zeke, para onde está correndo? Parabéns pelo seu despertar puro sangue. Ele estende a mão direita para Zeke. Zeke entra em contemplação.
Se recusar, Abel sentirá sua hostilidade. Talvez devesse cooperar por enquanto. No segundo seguinte, imagens das ações desumanas de Abel passam por sua mente, e Zack recusa o aperto. Ao ver isso, Abel mostra uma expressão desdenhosa. Você me deixa desconfortável, Zeke. A expressão de Zeke fica firme. Mesmo que signifique a morte, ele jamais apertará a mão de Abel. Abel fala lentamente. Sem escolha, então, ver você já basta. Até a próxima, Zeke. Claro, nos veremos de novo. Zeke volta ao seu quarto. Mas por que nada aconteceu? Todos os despertos de sangue puro interferem na mana, o que indica habilidades opostas aos dragões biológicos de mana. A maioria dos equipamentos é alimentada por mana, e despertos de sangue puro precisam de luvas da família. Se alguém fosse realmente um desperto de sangue puro, problemas surgiriam ao tirar as luvas. Então Zack abre sua janela de status. É bem diferente de antes, não interfere, mas reflete mana. Ele precisa analisar isso com calma. A reflexão de mana usa campos magnéticos distorcidos para fazer a mana ao redor perder a eficácia. A reflexão de mana é uma habilidade? Não ativa o tempo todo, por isso a lâmpada de mana não foi afetada. Antes da cerimônia era uma profissão rara, agora um imortal único. Mas ele logo nota algo estranho. Todos os alunos emitem luz azul, como despertos comuns. Só Rina tem a luz vermelha de um desperto de sangue puro. Ele começou com luz vermelha, mas mudou para dourada. O sistema mencionou que o equipamento de identificação faltava informação. O equipamento se referia àquela estátua de bronze? Quando o sistema inseriu informações, a estátua, antes inativa, emitiu luz vermelha. Ele percebe que a estátua não determina se alguém está desperto, mas confirma se o usuário tem qualificações. Profissões raras são vermelhas, únicas são douradas. Nessa vida, o conceito de profissões sumiu, virando ferramenta para confirmar o despertar, a ponto de chamarem profissões raras de despertar de sangue puro. Nenhum chefe de família notou isso? Ele percebe de repente que tem pontos de conquista, provavelmente obtidos naquela hora. Então decide usá-los sem hesitar. No segundo seguinte, inúmeros avisos surgem. Habilidades de dragão desbloqueadas. Olho de dragão, majestade do dragão e gula. Gula precisa de mais pontos para ativar, mas o que significa gula? Comer muito e digerir rápido? Embora não saiba o que é, parece muito bom. Zack desbloqueia Olho de Dragão e Majestade do Dragão. No segundo seguinte, ele ativa o Olho de Dragão, mas não parece haver muita mudança. No entanto, ele logo nota algo estranho. A estátua de bronze no pátio parece estar bem à sua frente. Não esperava que fosse tão útil, então um aviso surge. Deseja marcar as informações dos itens descobertos? No segundo seguinte, informações detalhadas de todos os itens ao redor surgem. Zeke de repente perde todas as forças. Parece que essa habilidade é bem exigente, mas logo ele restaura as forças com magia de cura. Então ele nota que seu fator de cura melhorou. Feridas no corpo curam automaticamente. Isso é incrível. Isso pode ser praticamente imortalidade. Ele pega uma faca pequena e faz um corte na mão. Em pouco tempo, a ferida na mão se cura instantaneamente. Preciso mesmo ficar na academia por 5 anos inteiros para me formar? Acho que 2 anos bastam. Após dominar o Olho de Dragão, Zack vai para a Academia Draker, a melhor do continente. Toda primavera, no novo semestre, a capital se enche de vitalidade. Não esperava que os veteranos fossem adultos. Seus corpos são perfeitos. Mas comparados a nós, formados no berço, ainda estão atrás. Zack nota nobres por perto. Parece que já formaram suas facções. Entre as várias famílias de apoio a Draker, há 3 principais com mais influência. A família Toon, da Força, a Gemins, da Inteligência e a Walter, do Ouro. Os filhos dessas 3 famílias já formaram suas próprias facções? Mas isso não me importa, Zeke chega ao dormitório de luxo para despertos de sangue puro, o apartamento Platina, um dormitório de luxo com campos de treino, bibliotecas e várias instalações. Só os melhores alunos podem morar aqui, e despertos de sangue puro gerenciam andares. Um momento depois, servos recebem Zeke. Ele fica chocado. Mesmo para sangue puros é extravagante. Decker encontra Zeke dizendo que tem algo para entregar. Era um novo par de luvas. Já que recebi luvas novas, aproveitarei para forjar uma nova espada. Decker concorda. Troy fica perto da Cordilheira Gigante, conhecido por minério de ferro de qualidade e ótimos artesãos. Dizem que as primeiras armas dos cavaleiros formados na academia são feitas em Troy. Decker pergunta, precisa que eu encontre um bom artesão? Zack diz, não, já encontrei um candidato adequado. Ele entrega um cartão com o nome a Decker. Decker Galleon Halpert é a primeira vez que ouço esse nome. Vou contatá-lo imediatamente. Aqui estão os materiais da aula de amanhã. Revise-os. Decker sai enquanto Zeke pondera. Enquanto eu morar no apartamento Platina, posso praticar livremente habilidades longas. Um servo diz. A senhorita Rina o convida para jantar. É a Rina, vou lá ver. Zack chega ao andar de Rina. Rina diz, bem-vindo, Zeke. Rina estala os dedos e os atendentes saem. Ela diz, desculpe, as pessoas da nossa família são especiais. Vamos ao assunto principal depois da refeição. Zeke está pensativo, digna de ser a Cavaleira Brilhante. Ela usa o Dantian para controlar a aura, já no nível roxo. Mas por que sua esgrima é tão rígida? É um desperdício de talento. Após a refeição, Rina vai ao ponto. Ela diz, Zack, aceite a ajuda dos Toon. Zeke fica confuso. Esqueceu que sou um despertado de sangue puro como você? Parece que tem alguns mal-entendidos sobre nós. Rina diz, recebemos muitos benefícios como este apartamento de platina, mas não temos recursos de treinamento. A academia acumulou séculos de experiência acadêmica e prática, um treinador pessoal que pode aprimorar suas habilidades. Sem isso, mesmo com seu talento, você será eliminada.
Você precisa de uma família que te ajude. Até Abel, o Cavaleiro Vermelho, recebeu a ajuda da Gemin. O chefe da Toon não me disse o motivo, mas parece que você não teve ajuda extra. Certo, vou repetir. Aceite a ajuda da família Toon, mas Zeke recusa na hora. Rina fica chocada. Ela diz, por quê? A ajuda da família Toon seria boa pra você. Zeke fala devagar. Não é por isso, mas porque não preciso de favores, além de ser um despertado de sangue puro. Já que me convidou para uma refeição, vou te dar um conselho. Sua esgrima tem muita força de acompanhamento. Acho que se preocupa demais com quem está atrás de você. Ouça bem, sua força é a flexibilidade que vem do seu corpo resiliente. Não aceite ataques diretos e derrote seus oponentes com força. Em vez disso, use seu corpo flexível para evitar os ataques do oponente. Então aproveite para dar um golpe preciso no inimigo. Se conseguir fazer isso, será mais forte do que é agora. Ao ouvir isso, Rina diz insatisfeita. Força é o símbolo da família Toon. Só sigo a tradição familiar. Mas Rina pensa que ele não está errado. Ela sempre esteve presa à ideologia da família e isso se reflete inconscientemente em sua espada. Ele me desvendou, todos me elogiaram como gênio desde criança, mas ninguém nunca me deu conselhos. Zeke, quem é você? Após dar conselhos a Rina, Zeke caminha para o dormitório. Na vida passada, este lugar era um inferno para ele, mas após se tornar um despertado de sangue puro, tudo mudou. Este lugar é praticamente o paraíso. Nisso, uma voz o chama. Zeke, você também está na turma especial? Owen Demons é o terceiro filho da família Demons. Na vida passada, ele intimidou Zeke. Ele é bom em fingir ser legal. Agora ele fala devagar. Ontem, te convidei para jantar. Por que não respondeu? Aquela carta na mesa ontem? Não brinque. Por que eu deveria te responder? No segundo seguinte, uma figura alta bloqueia o caminho de Zeke. Zeke, como ouso ignorar a boa vontade do jovem mestre, eu entendo seu desejo de agradá-lo, mas saiba quem está desafiando. Com a mão, Zeke bloqueia o ataque. Ambos se afastam. Não esperava que os veteranos aqui usassem aura. Meu nome é Dalbon Roswell. Me chamam de Dalbon Poderoso. Vou te dar uma lição em nome do jovem mestre Owen. Dalbon Poderoso? Um cara que nem é cavaleiro ousa ter esse apelido. No segundo seguinte, Zeke vai até ele, dá um soco com aura, jogando-o a dezenas de metros. Depois do Dalbon Poderoso, quem é o próximo? Decida logo o jovem mestre Owen. Owen vai até Zeke e diz: não seja tão arrogante, Zeke. Eles se viram e vão. A Academia Draker é dividida em dois tipos de classes. Uma é a classe comum, com cursos e objetivos de aprendizado fixos do dia todo. A outra é a classe especial, onde os alunos podem escolher cursos livremente, exceto os básicos. É uma classe composta pelos melhores alunos da academia. Zeke mostra total indiferença. Não esperava que todos aqui fossem formados no berço. Então, o professor diz, para encorajar os novos alunos da classe especial, convidamos um ilustre hoje. O capitão da equipe do Império Oriental há 20 anos. O herói que organizou a invasão do Império com sua mente estratégica. O diretor Howard Draker. Howard, o herói de batalha, embora chamado de estrategista-herói, é na verdade uma pessoa desprezível. Por coincidência, ele atrapalhou os planos inimigos e virou herói. E o mais importante, na vida anterior, foi ele quem expulsou Zeke da academia, forçando-o a vagar pelo Principado de Troy, sendo vendido como escravo para Calutel no sul. Zeke jura que o fará pagar por tudo isso. Nesse momento, o professor diz, antes da aula, peguem suas espadas e vão para o campo de treinamento. Logo depois, todos chegam ao campo de treinamento coberto. Caça a Dragões Básica é um curso obrigatório da classe especial. Na vida anterior, sem aura, Zeke levou 2 anos para aprender o que faria em 3 meses. O professor diz, sou Andre, responsável pela caça a dragões básica da classe especial. A multidão discute. Ele parece usar o uniforme formal de Draker. Será o Cavaleiro de Olhos Vermelhos, André? Não é puro sangue, mas se formou cedo em primeiro lugar. Um gênio, recebeu o título de Draker. Zeke se surpreende com o nível dos professores especiais, ele é inflexível. Em seguida, faz um gesto para todos se calarem. Ele nota da espada pesada de Zeke. Pergunta, que espada é essa? Zeke saca na espada e a balança algumas vezes. Então diz, como pode ver, esta é a espada que posso usar. Andre, intrigado, diz, não sabe que alunos devem escolher espadas de acordo com suas condições físicas? Zeke está desamparado. Ele sabia que a espada causaria alvoroço. Ele diz, se eu derrotar o professor com ela, posso pular a explicação? Andre libera uma aura poderosa, mas a defesa mental de Zeke a bloqueia. Andre saca a espada e diz, se sua espada tocar a minha, não o punirei por sua insolência, e o isentarei do curso básico de caça a dragões. No segundo seguinte, uma aura poderosa corre para Zeke. Andre fala devagar, não se preocupe, não usarei aura contra alunos. Zeke sorri ao ouvir isso. Ele conhece a fraqueza de Andre, então deve vencer, mas Abel o observa agora. Se atrair atenção, pode causar grandes problemas. Vou me render quando tocar a roupa dele. No segundo seguinte, Zeke executa um golpe rápido, mas Andre o bloqueia na hora. Zeke fica chocado. Digno de um cavaleiro azul, derrotá-lo não será fácil. Zeke lança uma ofensiva feroz contra ele. Os espectadores ficam chocados. O cavaleiro formal de Draker é diferente. Eles lutam há 30 minutos. Zeke nem tocou a roupa do instrutor Andre, mas a mão direita de Andre já treme. Ele está chocado com a resistência de Zeke. Sem aura, é muito difícil vencer Zeke, ele pensa. A equipe de sangue puro é desvantajosa. Zeke olha para Andre e pensa.
Sua resistência é fraca, e sem aura mais ainda. A proficiência de Draker em aura é estranha. Não é só pra treino, mas para o dia a dia. A aura virou parte da vida como respirar. Agora, Andy é como prender a respiração. Com esgrima normal, Andy gastará energia mais rápido. Se continuar, nem poderei fingir perder. Zeke pensa numa solução. Só preciso fazê-lo usar a aura. Deixá-lo vencer agora não faz sentido. No segundo seguinte, Zeke usa a habilidade de passo rápido. A figura de Zeke aparece sem parar ao redor de Andre. Enquanto Andre está chocado, Zeke pula no ar e usa a habilidade Um Golpe Fatal. Nesse momento crítico, Andre se afasta, concentra a aura na espada e ataca Zeke, arremessando-o a dezenas de metros. Rina não pode deixar de mostrar preocupação. Droga, não esperava que doesse tanto, mas é hora de cair. No segundo seguinte, Zeke desaba no chão. Andre embainha a espada e diz: não precisa mais vir à minha aula. Andre pergunta à multidão: mas alguém não quer vir à minha aula? Ao ouvir isso, todos mostram terror. Andre continua: então considerarei o resto como participantes. A cena muda. Zeke está num leito de hospital. Mesmo sem tocar André, ele teve que usar a aura. Andre reconheceu a força de Zeke. A turma foi disciplinada e Zeke ganhou liberdade. Ele se lembra do golpe final de Andre. Isso fendeu o céu do capítulo 1, seção 1 das regras de matar dragões. O Cavaleiro Azul usou esse golpe com muita força. Ele só resistiu ao Cavaleiro Azul por ter habilidades de cura. Mas isso não basta para uma vida livre. Para não ser limitado, é preciso uma força imensa, que não se submeta a ninguém. Então, uma figura aparece diante de Zeke. Ele diz: você é o filho mais novo de Arthur. Zeke se choca. Quem é esse cara? O tio Ruivo pergunta a Zeke: garoto, como você fez aquilo agora? Você sofreu ferimentos graves, mas se recuperou num instante. Ele detectou a cura? Zeke se acalma rapidamente. Ninguém na academia sabe sobre habilidades de cura, então ele finge não saber. No segundo seguinte, o tio ataca Zeke. Vendo isso, ele desvia e joga um lençol branco. Assim que o tio perde a visão, Zeke ativa habilidades e balança sua espada gigante contra ele. Mas o tio bloqueia facilmente. O tio diz: sua adaptação é excelente, assim como em soldado. Zeke fica intrigado. Quem é ele? Por que diz que sou como em soldado? Ele sabe do meu passado? O tio fala. Você largou a espada e fugiu. Parece que você é mais soldado que cavaleiro, Zeke pensa. A força dele é, no mínimo, de um cavaleiro vermelho. O tio diz: esta é uma espada larga do berço, certo? Com sua força. Por que usa uma arma assim? Quando Zeke ia responder, André aparece e diz: então você está aqui, gerente do pátio, Dexter. Zeke fica intrigado. Ele é o gerente do pátio? André pergunta: você não estava no campo de treinamento? Como veio tão rápido? Se suas feridas curaram, volte rápido. O tio diz: se tiver tempo, venha à estufa oeste da academia. Te ensinarei coisas boas. Zeke recusa. Esse temperamento é igual ao de Arthur. Dexter deve ser uma identidade falsa. Sua posição permite chamar Arthur, chefe dos Draker, pelo nome. Único professor de Andre, Duque Draker, o Cavaleiro do Vento. Sua força rivaliza com o Reino, um dos lendários Cavaleiros Negros. Quando ele sumiu, causou sensação no continente. Não esperava que estivesse aqui. Ouvi dizer que o Duque é bem obcecado. Dizem que virou Cavaleiro Negro por gostar de preto, e Zeke está muito interessado no Duque, mas já que ele quer me guiar, não vou perder seu golpe final. Quero transformar o interesse dele em obsessão. Cena muda. O professor Penon de magia está ensinando. Ele pergunta: alguém sabe como resolver isso? Ninguém quer responder. Então Zeke levanta a mão e diz: professor, não entendi bem o mecanismo de conversão de mana que explicou. Ao ouvir isso, o professor se interessa. É a primeira vez que um aluno lhe faz uma pergunta. Um momento depois, quando todos saem, o professor chama Zeke. É raro encontrar um aluno tão estudioso como você. Se quiser saber algo, venha ao meu laboratório. Fui aluno da Universidade de Magia Delphi e recebi bolsas. Zeke se surpreende. Embora soubesse que não era um mago comum, não esperava que fosse da Universidade de Magia Delphi. Sem hesitar, Zeke concorda. Ter boa relação com o mago não tem desvantagens. Magos calculistas têm mentes abertas, melhores parceiros que cavaleiros rígidos. Penon, deixe-me ver se ele é útil. Então Zeke nota o Duque deitado num banco. Ele está curioso porque Zeke não foi à estufa. Ele diz: eu deveria ter te dito que ensinaria coisas boas, certo? Zeke responde: eu não recusei naquela hora? Nesse momento, Zeke diz: sei que suas habilidades são excelentes, mas estou ocupado e sem tempo. Enquanto isso, o Duque se aproxima de Zeke e antes que ele reaja, o nocauteia. Quando Zeke recupera a consciência, está na estufa, no lado oeste da academia. Zeke: me sequestrou? Duque: sim, eu o trouxe. Estou muito interessado em você. Até pensamentos internos são ditos. Ele parece ansioso e Zeke tenta usar o passo rápido. No segundo seguinte, o Duque já está atrás dele. Ao levantar a mão esquerda, Zeke é forçado a parar. Esse cara ainda brinca comigo. E Zeke pergunta intrigado: o que em mim te interessa? Duque pergunta: como você curou seus ferimentos internos instantaneamente? Ele parece muito preocupado. Zeke diz: se está tão curioso, por que não tenta você mesmo? Ao ouvir isso, Duque some do local enquanto Zeke parece confuso. No segundo seguinte, a espada de Zeke vem em sua direção, imóvel. Vendo isso, Zeke desvia para o lado, depois vira para bloquear, dizendo: o que você quer com isso? Duque diz:
Não disse pra eu tentar? Foi fácil demais. Que tal uma aposta? Se tocar minha manga com a espada, realizo um desejo. Se desistir, me dirá seus segredos. Após Duke propor a condição, 3 horas se passaram e ele está chocado. O que é esse garoto? Ele não só apanha e luta, mas tem resistência abundante e cura seus ferimentos sem parar. Será que ele... Nesse instante, Zeke usa habilidades de cura em si. Embora pudesse aguentar por um dia, ele não vai vencer essa aposta. Majestade do Dragão. Essa habilidade nunca foi usada por ser perigosa demais, mas contra um Cavaleiro Negro deve servir. No segundo seguinte, Zeke explode com um poderoso Kiui. Vendo isso, Duke fica muito surpreso. Os olhos desse garoto ficaram mais afiados. Assim é melhor. Zeke lentamente concentra o Ki. No segundo seguinte, Zeke usa passo rápido para executar um saque de espada. Ele só repete o mesmo ataque. Comparado ao super rápido da Tune, ele é bem comum. Mas o traço revelado em seus olhos é cativante. Enquanto hesita se usa um pouco de aura, Zeke ativa a Majestade do Dragão. Num instante, Duke sua frio, quebra a espada de Zeke com um soco e fica confuso com o que aconteceu. Nesse instante, Zeke levanta poeira. Enquanto Duke o procura, Zeke já está atrás dele. Com o olho do dragão ativado, Zeke balança a espada em Duke, mas no segundo seguinte, o golpe atravessa seu corpo. Então, Duke vira uma rajada de vento e desaparece. Vendo isso, Zeke fica extremamente chocado. Seria esse o golpe final de Duke? Cria vento ao andar, por isso é o Cavaleiro do Vento. Agora Duke aparece atrás dele dizendo, vamos empatar? No segundo seguinte, Duke dá um soco forte, lançando Zeke a dezenas de metros. Agora surge um aviso. Você excedeu o limite de fadiga pelo uso excessivo de habilidades. Então, Zeke lentamente fecha os olhos pela fadiga extrema. Nesse momento, Zeke sorri e diz, você nem me disse sua verdadeira identidade, não é? Gerente do pátio, Sr. Dexter. No segundo seguinte, Duke joga Zeke de volta no quarto e diz, garoto, você está certo. Eu fui o Cavaleiro Negro de Draker. Duke Draker. Vendo isso, Zeke imediatamente se desculpa. Fui desrespeitoso com um ancião da família. Por favor, me perdoe. Duke diz. Então você estava esperando que eu contasse a verdade o tempo todo? Zeke pergunta curioso. Lord Duke, o que quer dizer com já fui um Cavaleiro Negro? Duke diz. Nada demais. Só que eu era negro, e agora sou vermelho. Zeke surpreso. Mas pensei que as patentes de cavaleiro só subiam, não desciam. Duke diz devagar. Não vamos falar disso agora. Claro, te contarei a verdade depois. Eu te reconheci desde o início e só queria me tornar seu discípulo oficial. Duke sorri e diz, você tem coragem, garoto. Tudo bem. Então vou te aceitar como meu discípulo. Zeke surpreso. Foi tão fácil assim? Depois Zeke recita o juramento de discipulado a Duke. Zeke pergunta a Duke, o que viu em mim para me aceitar como discípulo? Afinal, Duke é famoso por não aceitar discípulos. Até o gênio André o perseguiu por anos antes de ser seu único discípulo. Mas Zeke provavelmente adivinha o motivo. Quando cruzou espadas com Duke, ele percebeu que Zeke tem potencial para superar André. Duke diz devagar, por que não adivinha? Zeke, é porque sou talentoso? Duke, não brinque. Se fosse, teria aceitado a filha da família Toon como discípula há muito tempo. Gosto da sua personalidade feroz. Nem todos os gênios chegam ao nível negro ou vermelho. Crescer muito fácil faz desmoronar no primeiro revés. De fato, ele está certo. Entre os gênios que poderiam ser cavaleiros vermelhos, a maioria para no roxo. Duke diz a Zeke, agora vou te levar para a sua primeira lição. A cena muda. Duke levou Zeke ao campo de treino sob a estufa. Zeke curioso. Por que o mestre me fez correr todo esse tempo? Já corri por 3 horas. Duke manda Zeke parar. Duke, quero te fazer uma pergunta. Zeke, claro. Que pergunta quer fazer, mestre? No segundo seguinte, Duke surge atrás de Zeke, diz nada demais e agarra sua mão direita. Zeke se debate para se soltar e se afasta rapidamente. Duke, confuso. Não quer que eu verifique seu pulso? Zeke começa a suar frio. Duke, achei estranho desde o início. Na enfermaria, na estufa, e agora, correndo 500 voltas, não senti aura em você, e não quer que eu veja seu pulso. Será que não pode usar aura? Agora ele está muito curioso. Ele diz, a estátua de bronze não reagiu daquela vez? E até emitiu uma luz dourada sem precedentes? Se é assim, por que não quer que eu veja seu pulso? Zeke percebe que ele não suspeita, só está curioso. Um Draker sem QI é grave, mas a curiosidade dele vem primeiro. Felizmente é o Duke. Se outro descobrisse que não usava aura antes da espada de luz, seria terrível. Diferente da vida passada, não precisa mentir ao Duke. Então Zeke tira a luva devagar. Mesmo com o símbolo de sangue puro que impede mana, não consigo usar Ki. Se descobrissem que um Draker não usa aura, seria expulso. Duke usa aura pra checar o pulso. Essa criança é cruel pra idade, mas ainda é criança. Mas por que não sente aura mesmo tendo-a despertado? Duke pensa profundamente. Zeke percebe que após o pulso, Duke está incerto. Afinal, a bênção é absoluta aos Drakers. Mesmo que não tivesse despertado aura, usaria desculpas para negar a verdade. Duke diz a Zeke, você é um irregular? Irregular. Como esperado, quem não conhece profissões pensaria isso. Irregular, quem tem habilidades especiais e usa aura e mana. Ver o futuro é anormal, mas não gostam de irregulares. Zeke pergunta confuso. Por que acha que sou um irregular? Duke diz. Porque tem resistência e regeneração anormais. Ferimentos leves levam tempo, mas você recuperou na hora. Sei que consome muita energia. Sabe que energia é essa? É aura. Toda aura que produz é para resistência e regeneração, e é usada assim que gerada, por isso não sinto sua aura. Zeke diz, se nunca usar aura não aprendo técnicas? Duke ri.
Não se preocupe, a técnica do vento é uma técnica de combate sem aura. É uma habilidade especial criada por cavaleiros de certo nível, baseada em suas características. A técnica de matar dragões exige aura, mas a minha técnica do vento só exige treinar o corpo. Agora observe, vou demonstrar para você. Com a súbita força de Duke, no segundo seguinte, incontáveis pegadas surgem ao redor de Zack. Em menos de um instante, Duke reaparece diante dos olhos dele. Duke diz: "Você viu claramente?" Zack diz: "Claro, só preciso seguir seus passos." "Certo?" Duke diz. "Isso mesmo, então tente." Nesse momento, Zack respira fundo. No segundo seguinte, ele move o corpo rapidamente seguindo as pegadas deixadas por Duke. Agora ele vê por imitação o que antes não via. É como treinar com alguém. Cada passo tem um propósito claro. Cada passo tem sua utilidade. Em menos de um instante, Zack demonstra o passo do vento para Duke. Uma semana atrás, seu talento claramente não era tão forte. O que aconteceu com ele nesta semana? Duke está incrivelmente chocado. Isso é um talento de milênio. Zeke sorri marotamente e diz: "Este nível me iguala a um cavaleiro negro, certo?" Duke diz: "Você é bem arrogante, garoto." A cena muda e Zeke devora a comida no refeitório. Andre o encontra e pergunta curioso: "Como convenceu o Sr. Dexter?" Andre ainda não é discípulo de Duke, então deve estar ansioso por me ver virar um. Zack diz: "Não o convenci. O Sr. Dexter me escolheu." No fim, é por causa do sangue puro, não é? Ouvindo isso, Zeke larga os talheres e diz: "Você se subestima demais. Acha que o Sr. Dexter se interessaria por mim só por eu ser puro sangue?" Virei discípulo dele pelas minhas habilidades. Em vez de mostrar sua insegurança para preencher sua autoestima, por que não se esforça para ele te escolher? Que tal? A cena muda e Andre corre no campo de treinamento da estufa. Zeke pergunta confuso: "Mestre, o que está acontecendo?" Duke diz: "Eu ia te perguntar isso." Ele me pediu de repente para aceitá-lo, dizendo que seria até um servo. Então eu disse que se corresse 300 voltas sem aura, eu o aceitaria. Não esperava que ele fosse correr. Esse cara é muito teimoso. Zeke achou que ele era só um intelectual arrogante, mas ele tem sua própria força. Pouco depois da cerimônia de Andre, o chefe da família Draker visita a academia. Ao ver isso, o diretor imediatamente o recebe calorosamente. No segundo seguinte, o chefe da família diz lentamente: "Howard, há quanto tempo?" O diretor se curva e diz: "Saudações ao mestre Draker." Então as vozes da multidão se elevam: "Saudações ao mestre Draker." Neste momento, o chefe da família dá um tapinha no diretor e diz: "Você trabalhou duro." O diretor diz: "Como o meu trabalho duro se compara ao do chefe da família? De fato, só você me entende melhor. Arthur Draker. O chefe da família Draker, uma das 3 famílias transcendentes, os matadores de dragões." Então Arthur vai ao ponto mais alto da academia e diz: "Jovens matadores de dragões, vocês são a esperança e o futuro de Draker. Treinem duro. O desenvolvimento de vocês é o desenvolvimento de Draker." Ouvindo isso, todos os presentes se ajoelham e dizem: "Manteremos isso em mente, chefe da família Draker." Um momento depois, Zack é convidado ao quarto de Arthur. Ele se curva ao chefe da família. O chefe diz: "Não precisa de tanta formalidade. Por favor, sente-se." Soube que gosta de chá, então trouxe um bom. Espero que aprecie. Ao ouvir isso, Zack fica chocado. O chefe da família sabe do que eu gosto. Ele estaria insinuando que nem o imperador sabe, mas Draker sabe tudo? Arthur diz: "Chamei-o porque soube que Duke aceitou um discípulo, o que me surpreendeu. Não sei qual seu objetivo, mas se estudar bem com Duke, com certeza se tornará o mais forte do continente." Nesse momento, Zack diz: "Quero ser mais forte que todos. Quero viver mais livre que todos. Esse é meu objetivo." No segundo seguinte, Arthur libera uma aura poderosa. Arthur diz: "Parece que também sou um alvo que você quer superar." Enquanto isso, Zack já está suando frio, pois essa é a espada Astra que detém o poder da vida e da morte, o ápice do uso de aura que só cavaleiros negros podem alcançar. Sem hesitar, Zack imediatamente afirma: "Isso é inevitável." Ao ouvir isso, Arthur libera a espada Astra. Este cara é um verdadeiro cavaleiro negro, totalmente diferente de Duke. Arthur diz: "Vim à academia para verificar e encorajá-lo, mas isso claramente não é o bastante." Dizendo isso, Arthur entrega um cartão a Zack. Ele diz: "Parabéns por se tornar discípulo de Duke." Ao ver isso, Zack fica extremamente chocado. Esta é uma carta preta. Com ela, ele pode ter o desconto máximo e gastos ilimitados. Arthur diz: "Use este cartão como quiser." Zack imediatamente expressa sua gratidão. Zack sabe sua intenção. Usar este cartão deixará registros permitindo rastrear Zack, mas ele ainda não mobilizou o palco negro, indicando que não o levou a sério. Então Arthur sinaliza que Zack pode ir. Zack diz: "Entendido, Lord-Chefe da família." Um momento depois, Zack sai lentamente do quarto de Arthur. Enquanto isso, Duke entra no quarto de Arthur e diz: "Você é muito irritante." Você deixa Zack no berço e agora age como um bom pai. Mas Arthur explica: "Sabe que estou na posição de chefe, isso é inevitável. Parece que você é o único que pode conversar comigo tão casualmente." Enquanto fala, o chefe tira uma garrafa de suco do bolso e diz: "Por que não bebemos e conversamos?" Arthur diz: "Você deve saber que a situação no continente está estranha, mesmo ficando na academia." Ao ouvir isso, Duke imediatamente diz: "Como eu saberia dessas coisas?"
Mas Arthur responde. Seus olhos deixados no continente ainda estão vivos. Duque diz. Você já sabe e ainda me pergunta isso. Arthur diz. O imperador está obcecado pela imortalidade e a procurou por todo o continente. Você acha que é possível? Ao ouvir isso, Duque diz surpreso. Magia pode atrasar o envelhecimento, mas imortalidade é impossível. Arthur também concorda com essa visão. Arthur diz, mas e se estiver ligado a uma relíquia de dragão ancestral? Duque fica extremamente chocado. Enquanto isso, Zeke escuta tudo do quarto ao lado. Ele usa a técnica de corpo da alma para ouvir. Se for de uma relíquia de dragão ancestral, é possível. Mas Duque pergunta, confuso. Você já achou o local disso? Arthur diz, provavelmente. Segundo o relatório da equipe de armamento negro, a relíquia deve estar no continente norte. Duque pergunta, o imperador ainda não sabe disso? Arthur diz, claro, mas o imperador vai descobrir cedo ou tarde. Duque relembra. Após assumir o poder, ele quis unificar o continente e iniciou uma guerra. Após retomar metade do continente, ele parou de lutar. Duque pensou que o imperador não buscaria tais sonhos na velhice, mas não foi o caso. Arthur diz, se essa relíquia pode dar imortalidade, o continente será engolido em chamas de novo. Este assunto é crucial. Irei pessoalmente ao continente norte para evitar a fúria do imperador ao descobrir. Por isso vim te procurar. Nesse momento, os dois brindam e bebem o suco. Duque diz, esperado, você só me faz fazer coisas problemáticas. No segundo seguinte, Zeke cai de joelhos por consumir muita energia. Uma relíquia de dragão ancestral? Se não me engano, a escultura que obtive na vida passada deve ser a relíquia. A voz que ecoou na minha cabeça antes da morte e as janelas que vi após o renascimento, tudo faz sentido. Eu roubei a relíquia que podia realizar o desejo do imperador. Por isso ele enviou os cães para me caçar. E o sistema administrador que me mandou ao passado é a relíquia de dragão ancestral. Mas quem criou isso? Um momento depois, Duque e Arthur saem. Nesse momento, ele parece notar algo incomum atrás da porta. Se essa coisa é a relíquia que o imperador busca, qual a ligação entre voltar ao passado e a imortalidade? Arthur abre a porta, mas não encontra Zeke. Arthur pensa, foi só minha imaginação? A cena muda, Zeke treina na sala de treinamento. Decker diz, jovem mestre, seu colega está aqui. Colega? Será a Rina? Então deixe-a entrar. Um momento depois, Liam se ajoelha diante de Zeke e diz, por favor, me aceite. Zeke está frustrado. Eu não devia ter interferido. Zeke diz, quer ser meu subordinado? E o Jaqen? Liam diz, fui abandonado. Preciso entrar em Valhalla. Zeke fica curioso. Por que ele era tão obcecado por Valhalla na vida passada? Zeke diz, mas não devia vir a mim, devia ir a Toon Demons. Não tenho apoio familiar. Não posso te ajudar a entrar em Valhalla. Além disso, como posso confiar no que diz? Para ser franco, pode ser um espião de Jaqen. Então, Liam tira uma faca da cintura e corta a própria orelha com um golpe. Liam diz, acharei um jeito de provar meu valor. Se quiser que eu seja mudo, corto a língua. Se quiser que eu seja aleijado, corto as duas pernas. Confiei minha vida a você. Por favor, aceite-me. Essa cena lembra Zeke de sua vida passada. Quero ser mais forte que qualquer um. Por favor, me ensine, mestre. O Liam atual é como ele no passado. No segundo seguinte, Zeke joga sua espada pesada. Ele diz, se aguentar um golpe meu, eu o aceito. Um momento depois, Liam trata o ferimento. Agora está chocado. Ele achou que aguentar um golpe seria fácil. Afinal, ele também usa aura. Mas esse cara tem nossa idade. Essa aura poderosa faz Liam suar frio. Nesse momento, ele nem ousa respirar. No segundo seguinte, Zeke ataca. Vendo isso, Liam usa toda a força para bloquear. Com um estrondo, a espada em sua mão voa dezenas de metros pela força. Zeke diz, Liam Stone, é só isso que tem? Eu o superestimei. Aconselho a desistir de Valhalla. Parece que foi abandonado por Jaqen. Se não fosse servo dele, Liam não entraria no berço. A academia ousa me expulsar, um descendente direto, então Liam será expulso logo. Nesse momento, Liam agarra a perna direita de Zeke. Ele precisa ir tão longe? Ele foi o rei mercenário na vida passada. Nesse momento, Liam diz, chorando, por favor, Lord Zeke, me dê mais uma chance. Vendo isso, Zeke fica frustrado. Parece que ele não vai desistir. Zeke diz, então, darei mais uma chance, mas tenho uma condição. Disse que faria qualquer coisa se eu o aceitasse, então corte o braço direito. Liam sua frio. Zeke diz, o que foi? Não quer se separar desse braço? Na verdade, Zeke tenta fazê-lo desistir da vida de espadachim. Zeke sabe que ele não vai aceitar. Zeke diz, se não pode decidir, vá. Preciso treinar. Liam se levanta. Zeke não entende o propósito de Liam para entrar em Valhalla. Mesmo sem entrar em Valhalla, ele pode atingir o nível vermelho. No segundo seguinte, Liam pega a espada pesada do chão e a balança com força, mirando no próprio braço. Droga, ele é louco demais. Sem hesitar, Zeke intervém e quebra a espada. Então o agarra pela gola e pergunta, que brincadeira é essa? E se eu mudasse de ideia? Você realmente ousou fazer isso? Liam diz, é que eu poderia perder algo mais importante que um braço. Zeke diz, se fizer isso de novo, eu te expulso sem hesitar. Liam, feliz, pergunta, Lord Zeke, quer dizer que me aceita? Zeke responde, claro. Mas antes, pegue sua orelha. A cena muda. Zeke e Liam comem. Liam, surpreso. Posso mesmo usar um remédio tão bom? Zeke, claro, você merece, mas falando nisso, o que é mais importante que seu braço? Liam, é minha mãe.
Após Jaiken me abandonar, soube que minha mãe teve febre alta. A febre baixou, mas surgiram manchas rosadas e o corpo dela enfraqueceu. Nem os curandeiros da vila sabem que doença minha mãe tem. Zack. Então quer ir a Valhalla, porque lá tem os melhores recursos médicos do continente. Ele anota: manchas vermelhas rosadas, febre alta periódica. São sintomas da doença da flor vermelha, que devastará o continente em 5 anos. Altamente contagiosa e letal, ceifando vidas. Felizmente um tratamento foi criado, senão as consequências seriam inimagináveis. Zack entrega a receita a Liam. Este remédio é simples, até curandeiros da vila podem fazê-lo. Liam, chocado, como sabe de uma doença que nem curandeiros conhecem? Os alquimistas gênios, A.L. E os irmãos Jep criaram um tratamento para salvar o continente, mas alquimistas gananciosos queriam lucrar. Ao descobrirem, os irmãos publicaram a fórmula. Zeke, calmamente. Não é nada, só conheço alguns alquimistas. Agora que tenho o tratamento, não precisa ir a Valhalla, nem ser meu subordinado. Liam se ajoelha. Como assim? Já confiei minha vida a você. Juro servi-lo para sempre. Zack pensa. Um juramento de lealdade? O rei mercenário da minha vida anterior é meu subordinado. Isso é muito confiável. Zack. Se não me acompanhar, eu te abandono. Do outro lado, Owen encontra o diretor. Ele diz, gostaria de sugerir algo. Que tal aumentar a dificuldade da avaliação deste semestre? O diretor confuso pergunta, por que isso? Owen diz, o nível dos calouros deste ano é muito bom, com filhos de famílias capazes e 2 despertos de sangue puro. Se a dificuldade da prova for a mesma do ano passado, a capacidade de diferenciação será muito reduzida. Neste momento, o diretor diz lentamente, você tem razão. Vou considerar sua sugestão com cuidado. Um momento depois, o diretor suspira. Ele pensa, o sangue fala mais alto de fato como aquela pessoa. Considerando problemas futuros, é preciso cortar o mal pela raiz. Chega o dia da avaliação semestral. Teste de masmorras, método único da academia. 2 pessoas por grupo escapando da masmorra no tempo. Cada grupo recebe uma masmorra aleatória, com grandes diferenças. Zack. Liam, está nervoso? Nervoso demais comete erros. Sem nervosismo fica arrogante. O nervosismo ideal evita isso. Próxima dupla. Zack e Liam. Nesse instante, o instrutor os para. Esperem, o local da prova de vocês é ali. Zack parece ter notado algo. O instrutor. O que há, alunos? Por que não entram? Zack. Nada. Seguiremos suas instruções. Eles avançam lentamente para a masmorra. Embora as masmorras variem em dificuldade, são experimentais controladas pela academia, sem perigo real. Cada grupo recebe um cronômetro ao entrar, com limite de 96. A habilidade de combate básica também é avaliada. Trazer cabeças de monstros dá pontos extras. O mais importante é sair da masmorra. Não sair no tempo limite é reprovação. Um momento depois, os 2 montam uma barraca para descansar. Estão na masmorra há 16 horas. No dia da prova, Zack treinou 4 dias sem dormir, 90 horas acordado. Vigor ilimitado só recupera fadiga física, não mental. Numa masmorra onde tudo pode acontecer, é melhor minimizar riscos. Zack fecha os olhos. No segundo seguinte, uma imagem aparece, sinos ao vento, uma bandeira esfarrapada e uma cena trágica. Zack acorda de repente do sonho. Droga. Aquele sonho de novo? Espera. Acho que eu vi sinos. Zack nota algo. Ele apaga a tocha e diz, Liam, acorde. Inimigos estão vindo. Vou verificar a situação. Não acenda luzes. A prova dura 4 dias. Usar o olho de dragão é arriscado. Melhor os olhos se ajustarem ao escuro. Sente um odor sulfúrico. Ele se lembra. Um monstro perigoso de nível 3, com odor sulfúrico que se move em bandos. Seriam cães infernais? Na vida anterior, na avaliação, Rina pegou um Maywalk. Quem diria cães infernais aqui? Mas é estranho. Cães infernais pesam no máximo centenas de quilos. Esse tremor indica pelo menos várias toneladas. Uma mutação, droga, grande problema. Zack desvia do ataque inimigo, só após deslizar dezenas de metros, ele para. Droga, sendo uma família de mim. Achei que tramavam algo, querem nos erradicar. Liam está chocado. É um espírito da montanha, monstro perigoso nível 1 que despedaça cães infernais e meio orcs. O sangue é matéria-prima para poções de recuperação. Eles possuem regeneração aterrorizante. Liam fica na frente de Zack e diz, serei a isca, Lord Zack, fuja. Ao ouvir isso, Zack imediatamente sorri. Ele diz, não brinque, um Lorde não abandona um subordinado. Liam, não dependa de mim, mas de seus esforços. Você é forte, eu te darei apoio, então ataque. Ao ouvir isso, Liam sorri. No segundo seguinte, ambos atacam o espírito da montanha. Após uma chuva de lâminas, o espírito da montanha tem várias feridas no corpo. O principal é que Liam atacou pontos vitais sempre. Ele estudou monstros, mas isso não é suficiente. Zack salta para bloquear o ataque do espírito da montanha em Liam. Zack diz, você se saiu bem neste combate, atacou as áreas mais fracas, mas esqueceu a terrível regeneração do espírito. Ele cura feridas pequenas na hora. Ataque normal não acompanha a recuperação do espírito. Você não é páreo. Deixe-me matá-lo. Em um instante, Zack mata o espírito da montanha e ganha 30 pontos. Zack sinaliza para Liam pegar a cabeça, pois isso pode adicionar muitos pontos para ambos. Agora surge um aviso. Tarefa inesperada. Caçar 100 monstros em masmorras. Mais de 10 tipos. Limite de tempo. 72 horas. Recompensa. Pontos de conquista em dobro e 2 caixas aleatórias. Com 79 horas para o fim do exame, caçar 100 monstros não é problema. O principal são os 10 tipos.
Mesmo com escala grande, há só 4 a 5 tipos de monstros na masmorra do exame. Mas, sendo a armadilha dos Gimmons, se procurarem bem, deve haver 10 tipos. Liam completa a coleta da cabeça do espírito. Zack diz: muito bem, Liam, me siga, não fique para trás. Após caçar, o tempo diminui para 12 horas. Liam, como está? Depois de caçar tantos monstros, já deve estar acostumado ao combate real agora, né? Liam nega. Ainda não me acostumei totalmente. Realmente leva tempo para se adaptar. Nesse momento, Zack olha para a janela e se perde em pensamentos. Até agora, ele só caçou 9 tipos de monstros e não há mais lugares para procurar. A família de Min não ajuda em nada. Por que não prepararam mais um tipo de monstro? Nesse instante, um tremor violento surge. No segundo seguinte, o chão se abre, criando uma enorme fenda. Vendo isso, Zack grita para Liam: Liam, solte a mochila e corra. Antes que ele possa reagir, Zack já está à sua frente e corta sua mochila. Zack diz: não se preocupe, Liam, é só sangue de monstro. Agora você só observa de lado. Talvez eu não consiga mais te proteger. Verme da Masmorra, um monstro que exige mais de uma dúzia de cavaleiros roxos para ser derrotado. É uma criatura extremamente perigosa. Droga, Demons, eles vieram bem preparados. Quando ele abre os olhos novamente, se vê de volta ao dormitório, pensando: parece que Duke me trouxe pra cá. Droga, eu estava tão perto de conseguir. Digno de ser o Cavaleiro Negro, fiz tudo o que pude, mas não tive chance de vencer. Usei o mesmo ataque centenas de vezes para fazer Duke baixar a guarda, criando uma oportunidade com a majestade do dragão no momento decisivo. Até usei o olho do dragão para um golpe fatal, mas não foi o suficiente. Aquela técnica que Duke usou no final deve ser seu golpe supremo. Embora Zack tenha desmaiado por usar demais as habilidades de dragão, ao menos ele teve contato com aquele golpe supremo, usando um corpo treinado ao limite. Aquele tipo de técnica de movimento em super alta velocidade que desafia o senso comum. O fraco André conseguiu se tornar o Cavaleiro Vermelho graças a esse golpe supremo. Embora eu tenha perdido a oportunidade de aprender o golpe supremo, ainda ganhei bastante. Majestade do Dragão, uma pressão que pode até parar momentaneamente o Cavaleiro Negro. Essa habilidade pode fazer pessoas de nível inferior se submeterem imediatamente quando usada nelas. Nesse instante, uma notificação de janela soa, indicando uma mensagem não confirmada. Então, inúmeras notificações de janela aparecem. Passo rápido atualizado para movimento de alta velocidade nível C. Devido à forte vontade do usuário, a alma cresceu, permitindo o uso de conquistas para desbloquear a próxima habilidade. Seguem vários itens esperando para serem abertos, como minimapa, inventário, livro de tarefas de iniciante, etc. Olhando para tudo à sua frente, Zack se sente sobrecarregado, então ele primeiro desbloqueia o recurso de inventário. Itens designados podem ser colocados no inventário e aparecerão na mão ao pensar neles. Isso significa que agora posso guardar o equipamento que quiser. Então ele imagina colocar a espada curta em seu inventário. No segundo seguinte, a espada grande aparece em seu inventário. Diferentes quantidades de slots são ocupadas com base no tamanho e peso, e quando Zack quer tirar a espada grande, ela aparece em sua mão. Mais prático que uma caixa de hiperespaço, o inventário expande com conquistas. Recurso incrível, mas habilidade de gerente de nível baixo. Como seria em nível superior, pontos de conquista não devem ser usados à toa. Muda o plano. Decker encontra Zack, o gerente Duke tem uma carta para ele. A carta diz: se quiser me desafiar de novo, pode vir quando quiser. Não falhei, ainda tenho chance. Decker diz: jovem mestre, tenho outra mensagem para você. Encontrei o ferreiro que mencionou. Ele não aceita encomendas e não forjará mais armas. Após saber a localização de Galeon, ele vai de carruagem à Forja Fafnir. Na vida passada, Zack salvou Galeon, que forjou uma espada de luz para ele. Fiel ao apelido de Ferreiro da Alma, era uma arma feita ao ver a alma do usuário. A espada que ele fez possuía a habilidade que Zack mais precisava, converter éter em aura. Mas por que o melhor ferreiro do continente estaria assim? Embora às vezes ele fique assim, a situação não deveria ser tão séria. O que aconteceu com ele antes de me conhecer? Então, Zack pega um balde de água fria e joga no rosto dele. Zack diz: você deve estar mais lúcido agora. Certo, quero saber por que está recusando minha encomenda. Nesse momento ele nota as luvas de Zeke. Elas pertencem à família Draker. Sem hesitar, ele imediatamente se desculpa com Zeke. Me desculpe, não quis ofendê-lo. Não consigo nem fazer o que quero para mim, muito menos para os outros. Vendo isso, Zack fica muito intrigado. Galeon também tem esse tipo de período? Quando Zeke o conheceu, ele era o melhor ferreiro de todo o continente e nunca pareceu mencionar seu passado. Mas Zeke não tem 10 anos para esperar por ele. Então Zeke pergunta: posso ver seus trabalhos falhos? Não tem outro jeito. Vou ter que apontá-lo na direção certa. Pouco depois, Zeke segue Galeon até o pátio dos fundos. Zack nota que as armas aqui parecem tão requintadas quanto obras de arte. Então Zeke observa as armas. Elas não são falhas. São tão excelentes quanto as que ele fez quando se tornou o melhor ferreiro do continente no futuro. Em seguida, Zeke usa o olho de dragão para observar as armas. Como pensei, o problema é com a fornalha. Você deve estar usando seu método de forja original. Certo, misturando vários metais para criar materiais mais leves. Mas a dureza é muito baixa. E há apenas uma razão para isso: falha em remover impurezas durante o tratamento térmico. Galeon choca-se. Zeke não só identificou sua forja, mas apontou a falha fatal e a causa. Ele pensa: Zeke pode me ajudar. Então Galeon diz: tenho uma boa proposta. Poderia dar uma olhada? Galeon abre sua planta. Zack sabe que é o segredo do sucesso de Galeon 10 anos depois: o projeto de um forno mágico.
Um que pode controlar a temperatura do forno com magia, Zack diz: o design é ideal, mas se já tem a planta, por que não construiu o forno? Galleon explica: não projetei o motor de mana, o mais importante. Encomendar uma torre mágica custaria 10.000 moedas de ouro. Uma família normal gasta 10 moedas por mês. Ele levou 10 anos para juntar isso? Galleon diz: você é um despertador de sangue puro Draker. Se me ajudar a completar o forno, forjarei armas para você, incondicionalmente, por toda a vida. Embora Zack seja um despertador, 10.000 moedas de ouro é muito para ele. Com o apoio da família seria diferente. Zack lembra-se de algo. Ele diz: um motor de mana? Certo, aceito sua proposta. Encomendarei a um mago. Avisarei do resultado. Só mais uma coisa. Pare de beber suco. Zack vira e sai. Cena muda. Ele chega ao instituto de pesquisa da Draker. Por que a torre mágica cobra tão caro? Felizmente, a especialidade de Pinin é motores de mana. Um barulho próximo chama sua atenção. Este beco. Lembro que aqui eu era intimidado antes. Raven está furioso. Reação dourada sem precedentes? Super despertador, superando puros? Que piada. Perder pra Zeke era inevitável. Ele me emboscou antes da luta. Perdi. Mas por que um inferior seria um puro? A voz de Zack soa atrás dele. Raven, não esperava que achasse meu substituto. 3 segundos para se ajoelhar. Raven soa frio com a intenção assassina. Droga, meses atrás ele estava sob meu pé. Como posso ter medo dele agora? Raven gesticula. O que esperam? Batam nele. Vendo isso, Zack fica sem palavras. Ele já lhes deu uma chance. No segundo seguinte, Zack desvia do soco de um inimigo e dá um soco forte no rosto dele, derrubando-o na hora. Enquanto isso, enfrentando o ataque do grupo, Zack lida com todos com facilidade. Em pouco tempo, ele derrubou a todos. Vendo isso, Raven fica chocado. Como isso é possível? Esse ainda é o Zack que eu conhecia? Nesse momento, Zack diz lentamente: não tenha medo, a dor é só momentânea. Ouvindo isso, Raven imediatamente saca sua espada, dizendo: se ousar se aproximar, eu te mato. Mas a expressão de Zack fica séria. Sabe o que significa sacar sua espada fora do campo de treino? Raven Kunrith. Sacar sua espada fora do campo de treino com intenção assassina? Eu responderei com intenção assassina. Esta batalha decidirá vida ou morte. Segundo a tradição, toda a responsabilidade recai sobre o indivíduo. E após a batalha, não haverá nenhuma responsabilização da outra parte. Liam Stone, você é a testemunha dessa batalha. Ouvindo isso, Raven imediatamente cai de joelhos, implorando a Zeke para poupá-lo. Por favor, poupe minha vida. Isso lembra Zeke de uma cena de sua vida anterior. Que sujeito ridículo. No segundo seguinte, Zeke corta a orelha de Raven com um golpe, dizendo: que sua orelha pague pela sua vida. Nesse momento, Zack fala novamente: da próxima vez que eu te vir, se sua orelha tiver regenerado, não cortarei sua orelha, mas sua cabeça. Dito isso, Zack se vira e vai embora. Leon o chama. Lord Zack, por que me salvou? Zack diz: não se preocupe, eu não estava te salvando, estava me salvando. A cena muda. Zack encontra o professor Pinon. Pinon diz: em conclusão, isso é viável, mas antes, deixe-me te dizer algo. Como você disse, a estrutura é simples, mas o problema é o núcleo do forno, o coração do propulsor. Este forno requer condições complicadas. Precisa de forte poder de fogo e controle de tempo, e não há precedente para tal design. Zack confuso. Mas isso pode ser feito, certo? Pinon diz: claro, existem 2 métodos. Primeiro, eu posso projetar o propulsor, mas os cálculos só para o núcleo levariam mais de 15 anos. Ouvindo isso, Zack fica chocado. 15 anos, Pinon continua. O segundo método é não projetar o núcleo diretamente, mas substituí-lo por outros materiais, o que encurta muito o tempo. Mas o problema é que esse material é uma pedra de mana de alta compressão. Ouvindo isso, Zack chocado. Não é uma relíquia antiga que não pode ser fabricada com tecnologia moderna? Pinon. De fato, essa relíquia é muito rara em ruínas. Se for uma pedra de mana que possa suportar o forno, vale pelo menos 3.000 moedas de ouro. Droga. 15 anos é muito tempo. Se descobrirem que não uso aura, serei expulso da academia. Mas 3.000 moedas de ouro é demais para mim e não posso abrir mão da espada de luz. A reação na cerimônia de bênção fez todos pensarem que eu usava aura, mas na verdade foi com éter e cura. Éter é uma força que humanos não controlam, e além da aura protetora que meu mestre me ensinou, não consigo usar técnicas de espada que exigem aura. Além disso, aura tem mais aplicações que éter e é mais fácil de controlar, então preciso da espada de luz. Mas onde acho o monólito de alta compressão? Penon diz: quem projetou isso é incrível. Considerando o complexo núcleo do forno, essa estrutura é muito eficiente. Algo raro, mesmo em ruínas da Era de Ouro. Ruínas da Era de Ouro, isso mesmo. Por que não pensei nisso? Zack diz: professor, projete o motor antes que eu volte. O professor surpreso. Você não está me pedindo para gastar 15 anos nisso, está? Não brinque, eu trarei o monólito de mana de alta compressão. Então, ele vai à biblioteca central da Academia Draken. Após Draken matar o dragão maligno Bahamut, os humanos tiveram um século de paz, dando origem à Era de Ouro. As relíquias antigas achadas no covil do dragão eram da Era do Rei Herói, superando tecnologia e magia modernas.
Monólitos de mana de alta compressão, que sustentavam o consumo de mana de uma vila inteira, também eram dessa era. A biblioteca projetada por Draker era pouco usada, mas sempre mantida. Durante uma expansão, descobriram ruínas da Era de Ouro. Após meses de escavação, acharam muitas relíquias. Isso causou grande sensação na época, mas tudo aconteceu 10 anos depois. Cena muda. Zack chega rápido à biblioteca central. Ele usa decisivamente a habilidade Olho de Dragão. No segundo seguinte, descobre algo incomum na biblioteca. Como pensei, é oco por dentro. Zack concentra Éter na mão, usando a técnica Corte do Deus da Alma, que seu mestre o ensinou. Colocar força de vontade no Éter dá a ele poder de corte, aplicável de várias formas, mas o efeito colateral é consumir muito Éter. Ao usar a habilidade, Zack entra rápido no espaço subterrâneo da biblioteca. Um momento depois, ele avança pelo túnel secreto com uma tocha. Nisso, um barulho próximo chama sua atenção. Esqueletos. Pelas armas não foram criados por um mago. Se for o caso, vamos nos livrar deles rápido. Em pouco tempo, Zack elimina os 2 esqueletos. Nisso, uma notificação aparece. Matou 2 esqueletos, ganhou 2 pontos de conquista. Ele lembra que matar monstros também dá pontos de conquista. É uma chance de ganhar muitos pontos. Cena muda. Zack mata 20 esqueletos de uma vez. Agora ele tem 40 pontos de conquista, então desbloqueia o minimapa. No segundo seguinte, o mapa inteiro surge diante dele. Parece um mapa mágico. Então ele nota um dispositivo de conversão por perto que transforma o mapa plano em 3D. Vendo isso, Zack fica animado. Essa função é incrível. Mas por que este quarto é vermelho? De repente, uma notificação aparece. Quer orientação para o repositório da tumba do Matador de Dragões? Zack clica em confirmar. Não esperava que fosse tão fácil achar o destino. Ao apertar o botão, a rota mais rápida surge à sua frente. Isso é ótimo. Não preciso mais me preocupar em me perder. Logo, Zack chega à porta do destino. Ao tentar abrir, é repelido por uma força mágica. É magia defensiva. Por isso, membros da Torre Mágica foram enviados. Se não fossem as luvas, as mãos de Zack já teriam sumido. Droga. Não consigo abrir essa porta? O sistema pode? No segundo seguinte, o sistema parece ouvir Zack e remove a magia defensiva. Surpreso, Zack pergunta: "Você me entende agora?" O sistema responde: "Claro, tem mais algum pedido?" Ele pode falar com o sistema. Curioso, pergunta: "Por que consigo voltar ao passado?" No segundo seguinte, o sistema se recusa a responder. Zack faz várias perguntas, mas as respostas são sempre negativas. Droga, não me diz nada importante. Zack diz: "Então pode me ajudar a abrir o portão?" O sistema diz, claro, e o portão se abre lentamente. Inúmeros baús de tesouros gigantes surgem diante de Zack. Seriam todos caixas de tesouro? Caixas de tesouro, como o nome diz. Estão cheias de muitos tesouros preciosos. Há centenas de baús aqui. Em pouco tempo, Zack coleta todos os baús. Finalmente aparece a monopedra de alta compressão, e são 4. Uma conquista expande o inventário em 4 slots, mas ele já pode adicionar mais de 40. Ainda é pouco, preciso me esforçar para levar tudo daqui antes da formatura. Quando Zack está prestes a sair, uma aura estranha o envolve. No segundo seguinte, uma barreira mágica o cerca antes que ele reaja. É teleportado para um local desconhecido. Zack está muito curioso. Ele pergunta: "Sistema, onde estou?" O sistema responde: "Gerente, você está no local de descanso do Matador de Dragões." Zack fica confuso. Informações futuras nunca mencionaram este lugar cheio de caixões de pedra. Zack abre o minimapa para verificar. De fato, é um local perto do ponto de transferência, então deve ser um lugar secreto nunca descoberto em sua vida anterior. Enquanto Zack abre lentamente um caixão de pedra, no segundo seguinte, uma armadura surge diante de seus olhos. Neste momento, uma notificação aparece à frente. Equipamento exclusivo do Caçador de Dragões descoberto. De fato, é completamente diferente da armadura da Era Dourada. E este pequeno buraco parece feito para algo ser inserido nele. Nesse ponto, Zack de repente se lembra que o tamanho do buraco é muito similar ao da Pedra de Mana. Sem hesitar, ele insere imediatamente a Pedra de Mana no equipamento exclusivo do Caçador de Dragões. Mas no segundo seguinte, o equipamento começa a tremer sem parar. Então explode por sobrecarga, cobrindo Zack em fuligem e poeira. Ele fica muito curioso. A Pedra de Mana de alta compressão é a fonte de energia da armadura? Que tipo de função precisaria de tanta energia? Bem, perguntarei a Penon depois. Um momento depois, Zack chega à sala final. Uma sala tão grande com apenas um caixão de vidro. No segundo seguinte, uma notificação surge à frente. Isso assusta muito Zack. Legado de Draken Draker descoberto. O coração amaldiçoado do dragão louco Bahamut. Ele preservou o coração do dragão que matou como legado. Então a aura sinistra que senti antes era emitida por isso, mas parece um pouco diferente. Nesse instante, o coração reage a Zeke. No segundo seguinte, muitas vozes surgem na mente de Zeke. Isso mesmo. Me escutem, eu matarei todos vocês. Ao ouvir isso, Zeke resiste imediatamente com forte vontade. O que isso significa? Por que eu faria isso? E neste momento ele nota uma aura negra o corroendo continuamente. Então, a aura negra cerca Zeke e uma tarefa de emergência surge à frente. O juramento de Draken Draker. Supere a poderosa maldição no coração de Bahamut. Recompensa. Posse do legado de Draken. No segundo seguinte, a forte vontade de Zeke falha. Então, ele é instantaneamente corroído pela aura negra. Em seguida, Zeke perde o controle do corpo. Parem de reclamar. É irritante. Querem liberdade. A liberdade deve ser conquistada. Com o vidro quebrando, Zeke derrota a maldição do dragão louco, obtendo com sucesso a posse do legado de Dracorn.
Neste momento, Zeke respira fundo. Foi perigoso. Não esperava que a habilidade falhasse. Nesse instante, uma notificação surge à frente, começando a absorver o coração amaldiçoado do dragão louco Bahamut. Então, o coração emite uma luz deslumbrante. Em um instante, mana extremamente pura entra no corpo de Zeke, mas não há aura que possa absorvê-la. Então a mana, sem ter para onde ir, está destruindo seu corpo. Droga. Preciso pensar numa solução. Então, Zeke usa o selo da técnica de corpo inteiro. Esta é uma habilidade que envolve mana em éter, então sela a mana no salão de éter com um som alto. Zeke completa o selo na mana, finalmente sobreviveu. O coração desaparece ao mesmo tempo. Aquela mana era mesmo de Bahamut. Nesse instante, ele nota uma marca de dragão gigante em seu peito. Isso apareceu ao selar a mana, inúmeras notificações surgem para Zeke. A mana absorvida mudou o corpo do gerente, sua constituição agora é corpo ósseo celestial. Descobrindo um poder insuportável, 95% do poder selado e comprimido obteve qualificação de sucessor, podendo navegar pela biblioteca secreta de Draken. Abrindo o livro de tarefas para iniciantes, com tutoriais para gerentes de nível inferior. Vendo tudo, Zeke se sente sobrecarregado. Bem, vou ver isso depois. Nesse instante, Zeke nota algo. Abre outro legado de Draken? Vendo isso, Zeke mostra um sorriso travesso. O ancestral é realmente generoso. Após Zeke abrir o outro legado de Draken, ele aparece à sua frente. Isso é... A cena muda. Zeke organiza o legado em seu dormitório e verifica sua janela de status. Ele vê muitas adições, incluindo a habilidade Alma da Palavra, que precisa ser desbloqueada ao ficar mais forte. Autoridade, Domínio do Dragão, pode dominar a raça dragão e emitir comandos. Constituição, Corpo ósseo celestial, que permite as melhores habilidades físicas, aumenta o aprendizado de artes marciais e melhora a condutividade de éter. Mas só de ver as explicações, Zeke ainda está confuso. E lembra que muitas janelas de Draken surgiram na hora. Então ele indica ao sistema: abra todas as notificações de Draken. No segundo seguinte, uma notificação soa. É preciso atualizar informações ao navegar pela biblioteca secreta de Draken. Vá para um local onde as informações possam ser atualizadas. Então o minimapa marca o local. Vendo isso, Zeke fica chocado. É Valhalla, na verdade. Valhalla é a melhor instituição de treinamento noturno. Ninguém pode entrar, exceto o pessoal. Nem Zeke pode se infiltrar, e ele não planeja entrar lá. Mas se houver um legado de Draken lá, o plano precisa mudar. Parece que preciso continuar nessa família maldita. Zeke verifica a tarefa de iniciante. Neste momento, uma notificação de janela aparece, preparando tutoriais para gerente de nível inferior. Após o tutorial, tarefas serão emitidas para o crescimento do gerente com recompensas ao concluí-las. No segundo seguinte, o sistema abre o tutorial para Zeke. Em pouco tempo, Zeke é teleportado para um espaço alternativo. Que lugar é este? Fui teleportado de novo como da última vez? Não, dessa vez parece que todo o espaço mudou. Nesse momento, 3 enormes meio-feras aparecem. Tarefa de iniciante. Mate monstros usando mais de 2 habilidades em 1 hora. Recompensa: pontos de conquista para abrir a loja. Uma tarefa para iniciantes. Não esperava que a cena fosse materializada. No segundo seguinte, Zeke desvia do ataque do monstro com um flash, usando um movimento de alta velocidade e ataques contínuos. Com uma sombra passando, os monstros são eliminados. Ele sente que a espada grande em sua mão está incrivelmente leve. Seria o efeito do corpo de osso celestial? Neste nível, ele pode derrotar facilmente um cavaleiro roxo. Um momento depois, Zeke é teletransportado de volta ao campo de treinamento. Foi tudo uma ilusão, porque parecia tão real. Ao mesmo tempo, uma notificação aparece. Você recebeu recompensas críticas adicionais. Você recebeu recompensas de tempo adicionais, recebeu 40 pontos e abriu a loja. Ao ver isso, Zeke fica surpreso. Isso significa que ele pode comprar itens da loja, e tudo lá dentro são itens de nível raro. Zeke tenta vender equipamentos, mas o sistema avisa que o espadão de treino não pode ser vendido, enquanto a espada curta élfica vale 4 pontos. Parece que só relíquias antigas podem ser vendidas. Se não há necessidade urgente de usar pontos, não há por que vender. No dia seguinte, Zeke encontra o professor Pinan, que diz surpreso: como você encontrou isso? Zeke diz: é uma longa história, mas mais importante quando a ativação pode ser concluída. Pinan diz: já concluí a ativação. Zeke diz: terminou tão rápido, você é incrível. Pinan diz: você trouxe a pedra de mana. Você que é o incrível. Parece que ele está desconfiado de Zeke. Toda descoberta de pedra de mana é registrada em textos antigos para gerenciar a posse das valiosas pedras de mana. O número de série confirma o período de escavação, localização e proprietário. Mas a pedra de mana que Zeke trouxe não está no registro. Neste momento, Zeke lentamente diz: você deveria ter confirmado que não há problemas. Certo, podemos ir agora? Um momento depois, os dois chegam à forjaria. Enquanto o núcleo do forno opera, o forno mágico começa a funcionar. Então o professor sai, usando as aulas como desculpa. Galeon está muito feliz. Ele nunca pensou que completaria o forno mágico nesta vida. Nesse momento, Zeke tira um item da bolsa dizendo: use isso para fazer uma espada para mim. Ao ver isso, Galeon mostra uma expressão extremamente chocada. Isso não é uma presa de dragão. A presa mais sólida do dragão louco amaldiçoado Bahamut, onde você encontrou um item tão bem preservado. Isso mesmo. A segunda herança de Dracon é esta. Neste momento, Galeon diz meio tremendo: você não só criou o forno para mim, mas também me deu uma presa de dragão para eu forjar. Eu definitivamente não vou te decepcionar.
Essa cena lembra Zeke de um momento de sua vida anterior. Esse cara ainda é o mesmo, então vou confiar isso a você. Que tipo de espada ele fará? Estou realmente ansioso por isso. Após Zeke completar a encomenda da espada, ele retorna ao seu dormitório exclusivo. Ele de repente se lembra que, após a aposta com Duke terminar, já faz uma semana que ele enviou a Zeke aquela carta sobre desafiá-lo novamente. Já devia ter alguma reação. De repente, Zeke sente algo e ouve uma voz por trás. Por que não veio me procurar desta vez? É melhor me dizer a verdade, Zeke. Não tinha a intenção de te desafiar, por isso não fui. No segundo seguinte, Duke surge na frente de Zeke. Precisa me dizer a verdade. Antes que Zeke pudesse reagir, Duke o joga pra fora. Quando volta a si, já foi jogado pela janela. Ao ver isso, Zeke soa frio. Nessa altura, se não se curar a tempo, morrerá na hora. Então, Zeke tenta alcançar o corrimão, mas no segundo seguinte, Duke já o agarra pelo pescoço, dizendo: vi suas intenções há muito tempo. Você entende, mas enrola. Da última vez e agora, me provocando de propósito. Zeke choca-se. Ele sabia que eu estava enganando o tempo todo? Duke, dou-te 5 segundos para a verdade.